Ok? Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao 20º encontro do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. Começamos na sexta-feira, no encontro passado, a conversar sobre as strings, né, que são arrays de caracteres terminados em zero. Então tem essa pequena distinção entre arrays de caracteres e strings em C, uma distinção sutil, mas bastante importante, porque as funções que esperam strings vão ter essa expectativa desse zero terminador, e a ausência desse zero realmente pode levar a comportamento indeterminado, uma série de dificuldades aí que eu já elenquei algumas delas. E a gente também, nesse estudo das strings, começou a ver funções da biblioteca padrão de C que agem sobre strings, né? A gente viu aí algumas delas. Hoje eu quero apresentar algumas outras e também algumas funções que agem sobre caracteres. Afinal, uma string é uma coleção, né? Um array de caracteres, então é interessante a gente também ter recursos para manipular os caracteres individualmente. Depois eu vou mostrar para vocês aqui 4 algoritmos que envolvem strings que não fazem parte da biblioteca padrão. E para finalizar hoje, eu retorno para finalizar as questões do simulado. A gente ficou aí com a pendência da última questão, a questão D, a gente faz ela hoje. E se der tempo eu vou mostrar mais 2 soluções alternativas para a questão C. A gente fez por meio das manipulações de operação de divisão e resto da divisão, usando long long, mas tem 2 maneiras de fazer. Uma que já estava disponível antes por meio de laços e arrays, e a gente pode usar também esse nosso novo conhecimento de string para propor uma outra solução. Então temos aí bastante conteúdo, mas todos eles relativamente tranquilos. A quantidade é grande, mas cada um individualmente não é muito complicado. Então vamos começar a ver em relação à semana passada. Eu tinha planejado mostrar para vocês mais algumas funções que não deu tempo e eu quero começar por elas. Vocês conseguem visualizar minha tela? Tá, maravilha. Obrigado pelo retorno. Vamos continuar então com as funções da biblioteca string.h, que faz parte da biblioteca padrão do C. A gente já tinha visto, deixa eu ver, olha aqui as notas da aula passada para lembrar quais a gente já viu. A gente já viu a strlen, deixa eu até anotar aqui para a gente não esquecer, que é a função que computa o tamanho de uma string. Essa foi uma das que a gente viu semana passada. A gente viu também a que copia strings, e compara, perdão, strings a gente viu, e a que copia também, né? strcomp, strcpy. Essa aqui é o tamanho, computa o tamanho de cada string que você passar como parâmetro. Aqui compara duas strings, comparando sempre na ordem lexicográfica, né? Se elas são iguais, ou se a primeira é menor ou maior que a segunda em relação à ordem lexicográfica. E essa aqui que copia, uma função para fazer cópias de strings, né? Você passa ela, você consegue copiar strings. Hoje eu quero começar mostrando para vocês, lembrando que essas duas funções aqui têm uma variante com o n aqui entre o str e a palavra que completa para indicar um limitador, né, a quantidade máxima de caracteres que essa função vai considerar nessa comparação ou nessa cópia. São versões mais seguras. A mesma coisa acontece agora com a função strcat. Eu vou ter a função strcat e a função compatível aqui com o parâmetro n, que é strncat. O que essas duas funções fazem? São funções responsáveis pela concatenação de strings. Então, talvez esse termo seja estranho para alguns de vocês. Concatenação, né, é uma palavra que não é muito recorrente no nosso idioma. E a concatenação significa, você pode pensar, inclusive o C++, por exemplo, usa para representar concatenação de strings o símbolo de adição, né? Outras linguagens usam a dupla adição ou a própria adição também para fazer a concatenação de strings, que nada mais é que a junção de ambas strings, onde você permanece com a primeira string passada como parâmetro e a segunda é adicionada ao seu final, preservando os caracteres de ambas. E naturalmente a gente tem que ter espaço suficiente para fazer essa concatenação na string que vai receber o resultado dessa concatenação, né? Então a assinatura padrão dessa função aqui, deixa eu descer aqui um pouquinho para escrever aqui abaixo, para poder usar a primeira versão dessa função aí, você vai ter como parâmetros dela, deixa eu escrever aqui embaixo, o retorno aqui vocês podem ignorar momentaneamente, que é um ponteiro, mas o importante para a gente nesse momento são os dois parâmetros. Você vai ter que, eu vou escrever numa versão mais amigável para vocês aqui, né? Um array de caracteres, que é o destino. Vou escrever menos bagunçado aqui, ó. Qual vai ser a string que vai receber o resultado dessa concatenação, e essa string pode já ter um conteúdo prévio, o qual vai ser preservado, e uma string constante aqui, que é a string que vai ser a origem, né? Vai ser a string que vai ser concatenada ao final. Então, ao final dessa operação, você vai ter
todo o conteúdo de destino mais o conteúdo, aqui uma anotação informal, uma após a outra, formando uma coisa assim, mais ou menos dessa forma aqui, ó, dash source. Tudo junto. Melhor mostrar aqui em um código que vai ficar ainda mais claro do que eu estou falando. A versão com parâmetro n vai ter um terceiro parâmetro, que é a quantidade de caracteres máximas que você vai usar para realizar essa concatenação. Lembrando que eu tenho que ter espaço em destino suficiente para poder realizar esse processo de concatenação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Então vamos para o primeiro exemplo de chamar de algoritmos.c para não confundir com o da semana passada que eu chamei de strings. Então vamos usar o stdio para a gente ter acesso a printf e scanf e vamos pegar o string.h. Então imagine vocês que eu tenho aqui duas strings. Eu vou chamar a primeira string de x, vou botar aqui bastante espaço para ela, 256 caracteres. Mesma coisa para o y. Lembrando que a sintaxe de declaração de strings é a mesma de array de caracteres. O que vai diferenciar uma da outra é a presença do zero terminador. E eu vou capturar ambas strings da entrada. Então eu vou usar um scanf, eu quero ler duas strings. A primeira eu vou colocar em x, vou separar ela da segunda por um espaço, e aqui eu passo os valores de x e y. Vou imprimir aqui ambas para a gente ver o que a gente preencheu. Então x vai ter o conteúdo que vai estar aqui apresentado entre o colchete, a mesma coisa para y, lembrando que o marcador na string de formatação, tanto do printf quanto do scanf para strings, é o %s. Então aqui eu estou simplesmente replicando o que eu li na entrada. E agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função strcat em x, passando o y como parâmetro. E agora eu vou imprimir novamente os valores de x e y. Para diferenciar a primeira mensagem da segunda, eu vou botar aqui essa marcaçãozinha aqui, só para a gente saber que aquilo ali é após a concatenação. Vamos ver o que aconteceu agora. Compilando o GCC algo.cpp. E quando eu executar o código, eu vou ter que passar duas strings. Vou chamar a primeira string de teste e a segunda de apc. Então vejam aqui vocês que na leitura da entrada, a primeira string, que é x, o conteúdo dela é a string teste, o conteúdo de y é a string apc. E após a concatenação, o x agora tem teste apc. Veja que os caracteres de y foram adicionados ao final, né? Concatenado significa isso. Não é uma cópia no sentido que você vai perder informações originais. É um modo de anexação em arquivos que a gente vai ver futuramente, onde você preserva o que já tem e vai adicionando ao final. Então, preservei o conteúdo original teste, adicionei a APC ao final e veja que essa operação preserva também o conteúdo de Y. Isso não é modificado, ele é replicado ao final de X, mas não é modificado. Como sempre, tomar cuidado com questões de delimitação, né? Eu tenho que ter espaço suficiente em X para que ao final do processo de concatenação eu tenha todos os caracteres que já estavam em x, adicionalmente todos os caracteres que estavam também em y. Então, se eu não tiver espaço suficiente, eu vou ter todos aqueles problemas que eu já ilustrei anteriormente. Você pode mitigar parte do problema usando a strncat. Se eu tivesse usado aqui strncat, eu teria que passar aqui agora o terceiro parâmetro. Imagino que eu passei 2. Olha como esse parâmetro vai afetar a concatenação agora. Ao usar 2 como o parâmetro, eu vou usar as mesmas strings para a gente poder comparar. Veja que agora ficou teste AP em x, porque aquela delimitação me diz o número máximo de caracteres em y que eu vou usar nesse processo de concatenação. Veja que aqui é um pouco diferente das outras, porque eu não estou limitando o tamanho total da string resultante. Eu não estou levando em consideração, nesse parâmetro, o conteúdo que já estava presente em x. Então, para você delimitar corretamente, para que não extrapole o tamanho total de x, você tem que passar como esse parâmetro o quê? O tamanho total que você tem em x menos o tamanho que você já tinha antes. Então, uma versão segura, essa concatenação, você teria que usar aqui o tamanho da capacidade de x. A gente sabe que uma das maneiras de pegar a capacidade de x é por meio do operador sizeof. Isso é o que cabia em x e eu tenho que descontar o que eu já tenho em x, né? Então, eu vou usar no máximo os caracteres e ainda para você depois botar o zero terminador, você poderia descontar mais um aí. Então, seria uma coisa nesse sentido, né? De você passar esses caracteres. Ali, claro, vai ser mais do que eu preciso. E como eu tenho espaço suficiente, a cópia é bem feita, mas se eu não tiver espaço suficiente, eu tenho que tomar os devidos cuidados, né? Então vou deixar essa versão aqui para vocês mais simples, mas sempre lembrando que strings em C, elas têm todas essas dificuldades associadas com a questão que ela não sabe o próprio tamanho, ela exige a presença do zero sempre, e quando você faz operações que agem sobre as strings, você tem que ter certeza que a string que está recebendo o resultado dessa operação tem espaço suficiente, e mesmo que você use as versões que tem um n, que limitam, de certa forma,
a ação dessas funções, você tem que ter garantia que essa limitação realmente compreende o espaço que você tem à disposição para armazenar esse resultado e também que se você usar esse espaço todo, você ainda vai precisar inserir talvez o zero manualmente. Então tá aí a função que concatena strings, que seria, entre aspas, a soma de strings, né? O equivalente a uma soma, mas soma nesse sentido que ele preserva as duas, unindo o conteúdo de ambas. Tendo espaço, será exatamente isso. Muito bem, vamos para a próxima função que eu deixei pendente. Essa aqui é interessante, pessoal, porque é uma função que não começa com str. E é uma função que, na verdade, não funciona somente para strings, né? Então, é a função main_set. Essa função é muito útil, uma das funções do C mais úteis que tem relacionado às strings. E o que ele permite fazer? Ela permite o preenchimento. Essa função de preenchimento do main_set, o que ela faz? A assinatura dela não é muito fácil de ler e é uma que envolve o void, que eu já tinha falado antes para vocês. E esse void aqui, mais para frente a gente entra nos detalhes porque ela tem essa assinatura, porque eu preciso de estudar ponteiros antes. Mas a ideia é que o main_set vai receber um array, que pode ser um string, pode não ser. Isso é interessante, por isso que ela não começa com str, que ela não está limitada a strings. Esse array de destino vai receber um preenchimento baseado num caractere que eu vou passar como segundo parâmetro. Os caracteres que são parâmetros de funções em C são sempre do tipo int, né? O que parece meio estranho, né? Porque a gente está acostumado a usar o char, que também é o tipo integral, mas na API padrão usa int, que é mais abrangente. E aqui vai ter um terceiro parâmetro, que é um sizeT. O sizeT é essencialmente um inteiro não sinalizado. Esse sizeT aqui vai ser uma contagem. Então o que você vai fazer? Você vai preencher os primeiros count bytes do destino de dest serão todos iguais a ch. Então essa função main_set ela é muito útil porque você quer preencher rapidamente um vetor com o mesmo caractere e você pode passar esse vetor como primeiro parâmetro de main_set, o caractere que você quer como segundo parâmetro e depois quantos você quer preencher. Se você quer preencher o vetor inteiro, você pode usar o sizeof, inclusive, aí para te dar essa contagem exata. Então um dos usos mais recorrentes que a gente tem para main_set é esse daqui, ó. Imagine você que você quer preencher. Você tem um vetor de inteiros. A gente sabe que se eu declarar um vetor de inteiros aqui com 10 posições, eu não necessariamente sei como é que ele vai vir preenchido. Ele pode ser preenchido com 0 ou não, porque ele está preenchido aqui dentro de um bloco, né? Um escopo de bloco. Então se eu imprimir aqui as 10 primeiras posições de x, eu não sei exatamente o que vai vir. Vamos ver aqui se eu dou sorte de vir algum tipo de lixo. Então x na posição i vai ter o valor i. Então x na posição i vai ter o valor xi. Veja que eu declarei o vetor x, eu botei um S a mais, ela botar até aqui em cima. Então esse vetor aqui xs com 10 posições, eu vou imprimir os 10 inteiros que estão armazenados nele e veja que como eu não passei valor inicial e não preenchi por meio de scanf nem em outro tipo de mecanismo, eu não sei exatamente qual vai ser o conteúdo desse vetor. Então vamos passar as duas strings iniciais aqui a B só para preencher. Está aí, ó. Aconteceu o que eu queria. Como eu não dei valores iniciais para o x, a posição 0, 1, 2 e 3 veio com lixo de memória. 4, 5, 6 e 7 vieram com 0. E já 8 e 9 vieram também com lixo de memória. Então, esse é um erro que eu já comentei com vocês e é um erro muito comum e a gente tem que tomar muito cuidado. Variáveis não inicializadas podem vir com qualquer coisa. E às vezes a gente dá sorte de vir com zero, entre aspas, funciona. É quando você vai para outro ambiente, outra execução, às vezes dentro do seu próprio ambiente, o resultado é diferente porque os valores não inicializados são indeterminados. Variáveis globais costumam ter inicialização com valor padrão, a depender do tipo e tudo, mas é melhor, mais seguro na prática, você mesmo estabelecer os valores iniciais apropriados para o seu problema. Tivemos algumas participações aqui no chat, temos uma mão levantada. Vinícius, o que acontece? Essa estrelinha que apareceu nessas duas definições, porque essa estrelinha tem um significado que a gente viu que é o operador de multiplicação. Só que acontece que, nesse momento aqui, nesse contexto, ele tem outro significado que é endereço de memória, ponteiro, né? Que é um dos conteúdos que a gente vai ver logo após a prova número 2. Então eu escrevi a versão correta do retorno, porque o retorno não dá para escrever na forma de array, e os parâmetros eu estou escrevendo na forma que a gente conhece de array, que é mais comum, mas depois na biblioteca padrão usa só ponteiro para uma coisa e para outra, né? Então, como eu te falei, no momento você vê que eu nem estou falando sobre os retornos dessas funções, né? Depois a gente vai ver exatamente quais são eles, porque
O retorno é um valor opcional, de certa forma, porque o resultado das operações vem no primeiro parâmetro, tá certo? Então o Luiz Guilherme te respondeu corretamente, que é uma coisa que a gente vai estudar futuramente, que é, só para não te deixar sem a resposta exata, é ponteiro, endereço de memória, tá bem? Vamos ver quem está com a mão levantada, é o João Pedro. Bom dia, João. Isso. Exatamente. É isso mesmo, João. Não, perfeito, não. E foi muito bom você ter perguntado mesmo, que é melhor você tirar a dúvida agora que ficar confuso na frente, né? Até porque das funções que tem N, essa é uma que é um pouquinho diferente, né? Que geralmente o N nas outras funções limita o tamanho da saída total, né? Mas esse N aqui da STRK em particular não leva em consideração o tamanho de X, tá bom? É só o de N, só o de Y mesmo. Você está correto aí na sua leitura. Maravilha, obrigado, João, pela participação. Temos também agora com a mão levantada o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Não, vai string também. A gente vai ter mais um conteúdo na próxima aula que também vai para a prova, e esse é o último que está na prova, que é o de ordenação, tá bem? Quarta-feira vamos estudar algoritmos de ordenação quadráticos, e depois de quarta-feira a gente vai ter 3 aulas que estão mais relacionadas com o trabalho em si. Então, conteúdo para a prova até a quarta-feira, lembrando que a prova é na sexta-feira da semana seguinte, então o nosso encontro dessa semana de sexta, segunda e quarta da próxima, são tópicos que não vão cair diretamente na prova, mas que são tópicos que vão estar associados com a produção dos trabalhos. Lembrando que no dia 23 a gente sorteia os temas, tá bem? Então já vou começar a preparar para vocês começarem a ter condições de desenvolver os trabalhos. Maravilha. Obrigado, Gabriel, também pela sua participação. Fiquem todos à vontade para fazer suas participações à medida que a gente for conversando, pessoal, via chat, levantando a mão como os colegas participaram também. Core dump, esse é um erro um pouco difícil de dizer exatamente o que foi, Bruno, porque quando dá um erro de core dump são erros associados com memória, né? Então você pode ter, talvez um erro que você pode estar cometendo aí dentro do nosso conteúdo é estar escrevendo uma área de memória que você não tem permissão. Lembrando que a gente declara os tamanhos dos arrays e às vezes a gente, por equivoquei, a gente tenta escrever além deles ou antes deles, aí isso aí pode levar ao core dump. Então não é um erro em particular, é uma coleção de erros que significam aí algum tipo de falha em memória. E o core dump, na verdade, é porque você tem um dump, né? Um arquivo que te dá algumas informações para tentar mapear exatamente onde acontece esse problema de memória. Então são arquivos bem específicos, agora não vale a pena te detalhar o formato deles, mas você tem algum problema relacionado à manipulação de memória também. Deixa eu só finalizar aqui esse exemplo, eu volto a conversar com vocês. Fiquem à vontade aí, quem quiser conversar comigo, deixa a mão levantada ou sinalizei no chat. Mas só para a gente não perder esse exemplo, o ponto que eu estava é o seguinte: não inicializando o vetor da linha 16, o conteúdo dele é arbitrário. Vamos rodar uma segunda vez, ver se a gente dá sorte de vir diferente. Vamos passar aqui, eu vou tirar esse scan inicial para não nos atrasar. Aqui continuou mais ou menos com o mesmo padrão, né? Os valores mudaram, mas o 4, 5, 6 e 7 coincidentemente vieram com zero de novo. Mas os valores ali mudaram. Então, para a gente não correr esse risco, deixa eu comentar a parte inicial que a gente já discutiu. Isso aqui é uma forma de comentar múltiplas linhas no C e no C++. Ó. Você bota asterisco, barra, asterisco, asterisco, barra e comenta todas as linhas de uma só vez. Então o que eu quero é, imagine que eu precisava que esse vetor tivesse todo inicializado com zero. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma acumulação de soma, né? A cada etapa eu somo um valor e tudo, e a gente sabe que os acumuladores, quando a gente está fazendo somas, tem que começar em zero. Então aqui é um caso muito interessante de uso de main_set. Imagine que eu quero que todo o vetor xs venha com zero, sempre, que ele esteja inicializado com zero em todas as posições. Então eu pego o caractere zero, e o que acontece? Cada int pode ocupar 4, 8, 2 bytes, depende da arquitetura. Quando eu uso sizeof, eu digo, olha, esse vetor xs ocupa tantos bytes em memória. O main_set vai pegar cada um desses bytes e escrever zero naquela posição. E se eu escrever zero em todas as posições de x, os valores numéricos são sempre zero, porque zero é o único número inteiro que o padrão binário é completamente zerado. Então o main_set para zerar a memória é o uso mais recorrente de todos, disparado. Esse é o uso que você vai ver com maior frequência do main_set, é esse, botando zero em todas as posições. Ainda falando em vetores inteiros, a segunda utilidade do main_set é quando você quer inicializar todas as posições com -1. Isso porque, como a gente inicializa por byte, não por int, não dá para me falar, eu queria todos os valores com 20. Se eu faço isso, vocês vão ver que não vai dar certo. Porque eu escreveria 20 em cada posição de cada byte, não 20 como números inteiros. Então, para escrever inteiro com significado, eu só tenho duas alternativas, que é o zero, padrão completamente zerado,
e o menos 1, porque o menos 1 é o padrão binário com todos os bits ligados. Então, se eu escrevo menos 1 em cada byte, significa que eu vou preencher com o padrão binário com menos 1 todos eles, aí, independente do tamanho do int, dá menos 1. Então, usando o main7 com vetores de inteiros, os únicos dois valores que você vai ter realmente a correspondência 1 para 1, o valor que você escreveu é o que vai ocupar todas as posições do inteiro, é o 0 e o menos 1, tá bem? Então, eu vou deixar o 0 aqui, que é o que eu queria antes, e alternativamente eu vou deixar aqui para vocês até lembrarem, comentado, que são os dois valores que são úteis em vetores de inteiros. No caso no vetor de caracteres, aí é interessante, se eu quero fazer uma string que todos os caracteres são repetidos. Então, imagina uma string S que tem aqui 16 posições. Aí eu quero escrever todos os caracteres iguais a A. Aí o que eu vou fazer? Main7 S, caractere A, size of S. Quando eu faço isso, eu vou ter um array de caracteres cujos elementos todos são exatamente iguais a A. Mas se eu quero que esse array de caracteres seja uma string, aí eu preciso, naturalmente, que a última posição, que é a 15ª, lembrando que a contagem vai de 0 a 15, seja o 0, senão não é string. Aqui, essa linha aqui, eu vou até comentar, ó, transforma o array de caracteres S em uma string, tá certo? Sem isso, ele não é string, é apenas array de caracteres. Fiz essa transformação para que eu possa fazer a impressão tranquilamente. O vetor S tem esse conteúdo, eu posso imprimir como string agora, passando simplesmente o S. E vocês vão ver que agora todas as posições de S vão ter aí 15 letras A consecutivas. E o interessante é que para a rede de caractere, aí sim, qualquer caractere que eu passar aqui, ó, se eu passar um X maiúsculo, vai funcionar. Tá certo? Um monte de X. Se eu quiser passar um dígito decimal, 5. Então, o main7 para a rede de caracteres funciona muito bem, porque o caractere que você passar como parâmetro vai ser replicado, porque é 1 por 1, né? Um caractere para cada um dos preenchimentos na main7. Aí, no de inteiros, como o int pode ter mais de um caractere, aí só aqueles dois valores são seguros de usar. Então, você quer fazer um string só com letras B minúscula? Legal. Main7, B. Lembre de botar o zero terminador, que a main7 não faz isso para você. Então, é a outra função que eu queria trazer. E veja que, embora ela comece com main, ela está na biblioteca de string, tá? Eu não exauri todas elas, o colega até perguntou onde a gente podia achar essas funções na aula passada. Vocês podem usar aquela referência que eu passei para vocês, web, que tem todas as funções de cada um desses cabeçalhos, né? Então, lá na biblioteca tem uma parte muito legal, deixa eu mostrar para vocês de novo, que eu mostrei para o colega vindo por um caminho, mas tem esse outro caminho aqui que também é bem legal. Você vai lá na referência do CPP, embora seja um site que receba o nome do CPP, ele tem a referência do C aqui embaixo. Eu tinha mostrado para ele aqui a biblioteca de strings, né? Mas se você vem aqui em cabeçalhos, headers, vocês têm todos os cabeçalhos previstos na biblioteca padrão. Dentre esses aqui, ó, se a gente passar o olho rapidamente, a gente já viu de números complexos. Esse a gente vai ver agora, o ctype. Esse Ernon aqui, esse aqui não vimos ainda. O de float a gente viu para pegar os limites de float. Essa aqui a gente não viu ainda, nem esse. Temos aqui os limites, que são os limites de C. Essa outra a gente vai ver agora. A de matemática a gente já viu. Essa a gente não vai ver, nem essa daqui. Nenhuma dessas três a gente vê ao longo do nosso curso. Talvez essa. Essa também a gente não vê no nosso curso. STD-bool a gente já viu que é para ter as palavras verdadeira e falsa. E o bool minúsculo sem um underline. O std-def a gente não viu. Tem umas coisas interessantes, mas não é necessário ver agora. O std-int também. A gente falou brevemente dele sobre inteiros de tamanho fixo, né? Esse a gente usou o curso inteiro, né? O std.io. O std-lib a gente já viu algumas funções. São funções de propósito geral, né? A gente já viu que o valor absoluto é uma das funções externas do std-lib. Essa a gente não vai ver no momento, talvez no finzinho do curso. De strings estão vendo agora. TGMF eu comentei com vocês que é uma versão da matemática usando genérico, né? Threads a gente não vai ver no curso. De tempo a gente viu rapidamente para ver a geração de números randômicos usando o tempo, né? E essas aqui são para caracteres de tamanho mais amplo, a gente não vai trabalhar com eles hoje, tá bem? A gente vai até dar uma olhada rapidinho nesse WCType aqui, num exemplo que eu vou dar hoje. Mas então, o importante aqui não é você conhecer todos, é o seguinte, eu quero olhar o que tem no string.h. Eu já dei vários exemplos, você quer ver a lista completa, então você vem aqui no link que ele oferece logo a seguir. A internet está um pouco lenta aqui, ok? Então tem aqui muitas do que eu vou discutir hoje com você, com muitos detalhes, uma tabela de comparação, as funções que a gente está vendo agora, ó. Essa aqui a gente acabou de ver, ó. O main7 está aqui, ó. Eu tenho outras, o main.char, o main.cop, o main.comp também, o main.ccy, então tem
algumas coisas aqui que a gente não cobriu e estão todas delimitadas aí para vocês irem consultando com o tempo. E é o que acontece quando a gente vai trabalhar, né, com a linguagem de programação. Imagino que vocês sejam empregados aí no estágio para trabalhar com a empresa que usa C. É muito natural que quem trabalha tenha uma documentação como essa ou integrada numa IDE para que você possa periodicamente ali tirar uma dúvida, ampliar seu conhecimento também. Então é sempre bom ter uma documentação à mão. A gente viu as principais, mas naturalmente não dá tempo de ver todas. Sigamos adiante com ainda as que eu tinha previsto para o encontro anterior, faltam agora só mais duas, e essas vêm da stdlib. Então eu vou adicionar aqui em cima a stdlib. Então, eu vou até fazer o que eu tinha feito antes, né? Que é numerar aqui os blocos de código que vocês podem descomentar para estudar posteriormente. Esse aqui é o segundo bloco que comenta main7. Vamos agora fazer um terceiro bloco que vai trabalhar com funções relacionadas a stdlib. Deixa eu anotar aqui para vocês primeiro antes de a gente fazer código. Então, em relação a stdlib, que foram as da string.h que a gente viu, vamos para a biblioteca B de hoje, que é stdlib. Funções interessantes para lidar com strings. stdlib. Então, como vocês viram agora há pouco lá na documentação, é uma biblioteca de propósito geral que tem funções que não estão dentro das outras, mas tem uma coleção de funções ainda bastante útil, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é uma família aqui de 3 funções que estão relacionadas, que é atoy, atol e também atol com dois L's. Atol com dois L's. O que essas funções fazem? Elas fazem a conversão de uma string para inteiro. Então, elas convertem de string para int. Então, aqui, você pode... Isso aqui, todas as funções que têm esses nomes curtinhos e não parecem ter significado, na verdade, é uma contração, né? Então, esse A vem de ASCII. Aqui agora é to, o verbo to mesmo. ASCII para int, tá vendo? ASCII to int, por isso que esse nome é atoy. E aqui é ASCII to long e ASCII to long long, tá certo? E aqui é long long. Então, ASCII representa a string, string para int, string para long, string para long long. Então, às vezes, você tem um conteúdo que seria numérico, mas você leu, ou preencheu, ou obteve ele em forma de string. Como a gente já comentou, ler uma string direto no scanf é perigoso. Na verdade, você usar o scanf para capturar uma entrada, você sempre está correndo um risco que o preenchimento não venha exatamente como você quer. Então, pode haver uma falha na entrada. Então, o que é seguro fazer? Você pegar, delimitar um array com tamanho grande o suficiente para capturar uma entrada por aquele mecanismo que você está usando. Por exemplo, aqui nos terminais do Linux, você tem um limite máximo de caracteres que você pode inserir de uma só vez. Às vezes é 4096, 8192, algum número aí que vai estar documentado em algum lugar. Mas o importante é, você tem um número suficiente, você lê aquilo tudo como string. Porque você lendo tudo como string e tendo tamanho suficiente para armazenar, você não tem problema no sentido da leitura em si. Aí depois, se esses dados estão no formato, são inteiros, são floats, são strings, são o que você precisa, você pode vir num segundo momento validando isso, né? Então essas funções são muito úteis nesse momento. Você lê para ter o processo de extração do dado, da entrada, seja da entrada padrão de um arquivo, para dentro da memória do seu programa, aí no segundo momento você vem validando o que você quer e deixa de querer. Então tem essas 3 funções de conversão. Essas não são as mais seguras porque elas recebem um único parâmetro, que é a string que você quer passar. Todas elas recebem uma única string e ela vai converter até onde ela conseguir. Não vai te sinalizar nenhum tipo de erro. Então, os inteiros que ela vai retornar depende da conversão. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui de atoy. Então, vamos aqui ver o resultado da atoy, que vai ser um número inteiro. E vamos primeiro chamar a atoy aqui no número 1, 2, 3, 4, 5. Veja que eu estou representando 1, 2, 3, 4, 5 enquanto string, né? Deixa eu subir a tela aqui. Então, a princípio, eu espero que essa conversão aí seja muito bem sucedida. No segundo momento, eu vou passar 1, 2, ABC. Então, não é bem um número inteiro, porque tem palavras no meio. Aqui eu vou passar um número negativo, menos 1, 2, 3. E aqui eu vou passar só o ABC. Vamos ver aqui as 4 linhas que vão ser produzidas aí por meio da atoy. Vamos voltar aqui, vamos compilar o código e vamos executar. Então veja que no primeiro caso houve a conversão corretamente de 1, 2, 3, 4, 5. No caso do 1, 2, ABC, ele entendeu 1, 2 como um número inteiro, leu o 12, quando chegou no A ele falou, bem, aqui já não é mais caractere numérico, não me interessa mais, parou a leitura.
No caso do menos 1, 2, 3, ele também interpreta corretamente o sinal negativo e lê o número como número negativo. E agora, como só tinha ABC no último caso, não tinha nenhum caractere decimal ali, num caractere representando um dígito decimal, então ele falou, bem, não consegui ler número nenhum, nesse caso eu vou te retornar 0. Tá certo? Então são funções que não falham, mas também não te dizem exatamente o que aconteceu durante esse processo de conversão de string para int. Veja que nesse caso aqui do ABC, se eu tivesse 1, 2, 3 no final, ele ainda me retornaria 0, porque ele já falhou lá no A, ele não chega a continuar depois do A e procurando ainda assim por números inteiros. Então assim que a primeira chance que ele tiver de dar um problema, ele dá esse problema e não consegue. Lembrando que ABC seria um número legítimo em hexadecimal, mas aqui essas funções esperam em base decimal. A gente tem outras funções mais sofisticadas que me permitem especificar a base numérica, que transformaria o ABC naturalmente num número válido em base 16. Mas não é o caso dessas três e eu não vou trazer as outras mais sofisticadas agora, porque elas envolvem ponteiros. Então, quando a gente estudar ponteiros, a gente volta para estudar essas variantes mais interessantes aí do atói. Então, são três funções para converter de string para inteiro. E aqui, para completar, eu vou trazer uma função que não vai ser surpresa agora o significado dela, até pelo nome, a TOF, esse F aqui é de float, né? Então, você converte de string para, agora eu não lembro, eu tenho quase certeza que é double, deixa eu conferir aqui na documentação, para não dar o dado errado para vocês, né? Estou com dúvida, eu posso consultar aquele site, cadê o meu terminal? Está aqui perdido, um monte de coisa aberta, está aqui. Eu posso consultar aqui a TOF, a TOF, exatamente, é double, eu estava lembrando corretamente, então ela vai converter de string para ponto flutuante duplo, embora seja o F aqui, né? Vai ser double o tipo de dado que ela vai retornar. Então ela funciona semelhante com a TOI que eu acabei de exemplificar para vocês. E o interessante é que em termos de ponto flutuante, eu tenho algumas nuances que int não tem, né? Então eu vou sempre imprimir o número aqui que eu leio em 4 casas decimais. E vamos começar com a TOF lendo primeiro o número 1.2345. Então tá tranquilo, uma representação aí de um número em notação de ponto flutuante. Vou passar um outro número agora, para a gente ver que também funciona no número negativo, 1.678. Vou botar só com 3 casas agora. Outro número que eu vou mostrar aqui só para ver que é o mesmo caso do anterior, passar uma string e um número que começa em ponto flutuante e termina em string. E o quinto exemplo interessante é que eu posso passar isso aqui também, ó. 1 é elevado a menos 3. Aqui também vou pegar 2 é elevado a quarta. Então a gente vai ver que ele também vai fazer a leitura de ponto flutuante usando notação decimal e notação científica. Então vamos ver a saída aqui agora. Veja no primeiro caso 1.2345, que é o que eu tinha passado. Como eu estou imprimindo com 4 casas decimais, eu tinha passado 678, ele completou a direita com 0. No caso do ABC, não tinha número, ele também retorna 0, mesmo caso da TOI e da TOF. Quando eu tinha 1.2 ABC, ele leu só 1.2, o A já mostrou que não tinha mais como continuar, ele leu só até 1.2. Notação científica, 1 elevado a 10 a menos 3 é 0,001, está correto. E por fim, 2 elevado, 2 vezes 10 elevado a quarta, lembrando que na notação científica, o E separa a parte inteira aqui do expoente que vai vir em base 10, embora seja a letra E que ocupe aqui essa posição, é 2 vezes 10 elevado a quarta, por isso que deu 20.000, tá bem? Então são funções aí para você fazer conversão. São funções que têm uma série de problemas. A primeira delas é que elas estão limitadas à base decimal. Segundo problema é que ela não te diz se ela leu tudo que estava sendo passado nessa string ou se ela parou antes. Eu não sei se ela leu a string inteira ou uma parte da string. E, naturalmente, se você passar uma coisa que não é uma string, essas funções têm todos aqueles problemas de não saber onde parar, né? Que ela espera que você tenha o zero terminador da string para encerrar o seu processamento. Então, são funções úteis, mas que, na prática, a gente vai ter versões aí mais seguras, no sentido que vai me dar um feedback melhor se eu li a string toda ou não, e também delimitar o máximo da minha leitura para que eu não avance além do que devia por ausência de zero terminador. Certo, senhores e senhoritas? Então são essas funções que estavam pendentes aí do encontro anterior. As primeiras da stdlib, essas outras as primeiras da string.h e essas da stdlib.h. Trouxe mais uma coleção de funções para vocês e eu vou apresentar elas para vocês em bloco, que são funções que vai vir de um cabeçalho chamado ctype. Esse cabeçalho é muito útil porque eles te permitem
ter informações a nível de caractere. Então é um cabeçalho que vocês vão usar com certa frequência. Vocês vão precisar dele em pelo menos uma questão da prova, que é o ctype.h. Então eu vou mostrar para vocês duas famílias de funções. A primeira família é uma família dos predicados. E o que é um predicado? O predicado vai ser uma função que retorna booleano, verdadeiro ou falso. Embora as assinaturas dela sejam com retorno inteiro, o retorno vai ser 0 ou 1, tá bem? O predicado ele vai receber um caractere e vai te responder verdadeiro ou falso. Os predicados são funções que têm essa característica. Ela recebe o seu parâmetro e retorna sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, nos predicados eu vou ter aqui uma coleção boa deles. O primeiro deles, todos eles retornam int, mas você pode interpretar o resultado como 0 ou 1. Eles vão começar com is, que vai caracterizar essa pergunta. Ele tem essa propriedade. A primeira delas é slower. Esse caractere é um caractere minúsculo, então ele vai retornar verdadeiro ou não, falso. Então você passa um caractere como parâmetro, ele te retorna se ele é minúsculo ou maiúsculo, tá certo? No caso, usando o segundo predicado, se ele for minúsculo, ele vai retornar verdadeiro, caso contrário, retorna falso. Você quer saber se ele é maiúsculo, você usa esse predicado, isupper, se ele é um caractere maiúsculo. Também você pode determinar se o caractere é alfabético, por meio do predicado isalfa. Então, isalfa vai te dizer se ele é um caractere alfabético ou não. Se você quiser saber também se ele é um dos dígitos decimais, você tem o predicado isdigit. Então ele vai te dizer se ele é um número entre 0 e 9, um dígito em base decimal. Se você está trabalhando com números em base hexadecimal e quer considerar A, B, C, D e E também como dígito, aí você usa isHexDigit, se ele é um dígito hexadecimal. Outro predicado interessante é esse daqui, que combina o isalfa com isdigit, que é is_al_num. Se ele é alfanumérico, então esse aqui é uma combinação de ambos. Ele vai retornar se é verdadeiro, se ele satisfaz o predicado C ou o predicado D. Então ele é um caractere alfanumérico. Os caracteres alfabéticos minúsculos e maiúsculos e os 10 dígitos decimais. E por fim, o sétimo predicado que eu vou trazer para vocês é o isSpace. Você quer saber se o caractere é um espaço. Lembrando que é considerado espaço em C não apenas o caractere de espaço, mas a tabulação, a quebra de linha, o retorno de carro, o backspace. Então tem uma série de caracteres não imprimíveis que são qualificados enquanto espaços. Então essa função retorna verdadeiro se você passar um deles aqui para ela. Então realmente é bem interessante. Você combinando essas funções com laços, você pode, por exemplo, determinar se todos os caracteres da sua entrada são numéricos. Se você realmente essa string que você leu, ela é um número em base decimal. Ou se você tem na sua string um ou mais espaços, se a sua string contém apenas caracteres maiúsculos ou apenas caracteres minúsculos. Então, são predicados, eles te dão informações sobre a natureza daquele caractere e você, através dessas informações, você pode qualificar um pouco melhor o conteúdo da sua string. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Teams, que eu acho que teve uma sinalização aqui. O P está perguntando o que é o lower e upper. Aqui são... Deixa eu anotar para vocês, para ficar visualmente mais fácil de lembrar. Isso aqui quer saber... O lower key é para saber se o caractere é minúsculo, tá certo? Então quer saber se é uma letra minúscula, aí você usa esse primeiro. Se você quer usar esse aqui, é para saber se a letra é maiúscula, tá certo? Então você quer saber se a letra é maiúscula, você usa o isupper, e se é minúscula, você usa o islower, tá certo? Então são essas funções aí interessantes. Eu quero trazer um exemplo para vocês dos mais interessantes, que é o seguinte, que isso não acontece com quem estuda uma linguagem como C e mora no país que não tem acento, como o caso dos Estados Unidos. Né? Então os caracteres não são acentuados, eles escrevem todas as palavras usando sua tabela ASCII. Então para eles é tudo muito tranquilo. Né? Imagina o nosso caso, a gente mora aqui no Brasil. Aí você está fazendo uma rotina, você não tem muita noção dessas divergências que a gente tem do fato de viver no país de língua latina e que não tem todos os caracteres cobertos na tabela ASCII. Então imagine que você quer saber se um caractere é maiúsculo ou minúsculo. O caractere, aí eu vou passar o caractere aqui, o caractere vou pegar aqui, o é alfabético. Então uma pergunta, e aqui eu vou ter a resposta aqui sim ou não. E para responder essa pergunta eu vou chamar a função isalfa. Tá certo? Então eu boto isalfa e passo o caractere E aqui dentro. Vocês vão entender porque eu botei ele fixo, já porque eu vou fazer a mudança. Ele está reclamando aqui, isalfa, claro, tem que inserir aqui em cima.
a biblioteca ctype, para que ele possa encontrar a função isalpha. E todos aqueles predicados lá são todos do ctype. Compilei. Opa, legal. A resposta é 1024. Ele é um número positivo, é verdadeiro, né? Eu não tenho, né, não tem problema quanto ser aqui. O importante é que ele é verdadeiro. Então é alfabético. E eu vou pegar aqui o 1 e vou rodar com o isalpha. Vocês vão ver que o 1 não é alfabético, o resultado deu 0. Tá certo? Então, tudo isso tranquilo, está dentro do que a gente espera. Aí você mora aqui no país de língua latina, bota o E acentuado. E o E acentuado é alfabético, aí começa o problema. Ele está reclamando aqui, para mim, momentaneamente, que isso aqui está falando que é um caractere multibytes, porque ele não cabe na tabela ASCII. E um jeito de você evitar esse erro é você passar esse L maiúsculo. E aqui justifica porque essas funções recebem int e não char. Então eu posso passar o código numérico completo do E acentuado. Basta botar esse L maiúsculo prefixando aí o caractere. Então eu volto, compilo o meu código, compilou, executei. Ele fala que E maiúsculo, o E acentuado não é um caractere alfabético. Por quê? Na interpretação padrão do C, ele parte do pressuposto que essa avaliação é feita em cima da tabela ASCII. A tabela ASCII não tem caracteres acentuados. E aqui a gente que mora no Brasil, naturalmente espera que a resposta para E acentuado seja um caractere alfabético. Ele é o E alfabético, só que tem um acento, né? Como é que a gente resolve isso? A gente tem que fazer duas modificações nesse código aqui. Então, ao invés de usar o alfa, eu vou usar wide alpha, que wide são os caracteres que tem mais de um byte. Então, eu vou ter que usar o wctype para poder usar essa função. Só que só usar essa função não é suficiente, continua dando falso ainda. Essa função me permite avaliar o caractere mais amplamente, ele enquanto um caractere largo que ele é, no sentido amplo, né, de usar mais de um byte. Agora, ele não está considerando ele caractere alfabético porque o C está considerando tudo em cima da tabela ASCII. Aí eu vou usar a biblioteca chamada a biblioteca de localização. Está aqui, ó, bloqueio. Eu vou mudar a localização e falar para o C, ó, C, o negócio é o seguinte, a gente está aqui no Brasil, vamos começar a se comportar como se soubesse que você está no Brasil. Então, eu vou passar a primeira flag para fazer com que ele modifique não somente a interpretação de caracteres, eu podia fazer só em relação aos caracteres, mas eu vou fazer aqui para ele mudar o programa para que ele como se ele estivesse trabalhando em C no Brasil. Então, as implicações são amplas, e a primeira delas é essa, que ele vai entender um caractere estendido compatível com a nossa língua portuguesa. Como é que ele vai saber que é a língua é exatamente portuguesa? Eu vou passar o código do nosso idioma, que é PT, português, _BR, português brasileiro, e a codificação de caracteres que eu estou usando é que é compatível com o meu terminal, com o meu editor, que é o TF8. Existem outras codificações como o ISO 8859-1, aí depende de como você está configurando aí o seu editor. Então as mais comuns são essas duas, o TF8 e ISO 88591. Aí você tem que descobrir qual das duas você está usando. Então quando eu faço essa modificação aqui agora, o C vai entender que eu estou lidando com strings no idioma português brasileiro. Agora o S, de fato, se torna um caractere alfabético. Veja outra coisa interessante, que se eu estivesse imprimindo aqui o pi igual a... Eu quero imprimir aqui o pi com 8 casas decimais. E a gente já acostumou a essa altura do curso que, como o padrão da linguagem é americano, deixa eu botar a MEF aqui para a gente achar o cosseno. Como o padrão é americano, a gente está acostumado com a impressão com um ponto separando a parte inteira da parte decimal. Só que agora, vamos botar o LM que eu botei a biblioteca de matemática. Como a gente falou para você interpretar tudo como português, olha que coisa interessante. O 3 veio separado do 14159265 por vírgula, porque no Brasil a gente usa vírgula e não ponto como separador decimal. Então, a partir do momento que eu habilitei a interpretação do nosso código como a localização do Brasil, duas coisas que impactam diretamente é isso. As strings agora, caracteres alfabéticos acentuados permanecem alfabéticos e eu troco a vírgula pelo ponto. Então, são duas coisas bem interessantes aí. E é só o comecinho desse processo de localização do nosso código, né? Não é só isso que você tem que fazer, tem outras implicâncias em outras partes. Mas aqui já ajuda bastante, né? Pelo menos quando você estiver interpretando uma string, ela tem acento, para que eles retornem, esses predicados retornem corretamente com o isalpha, isalpha num, a partir de caracteres também acentuados, inclusive o minúsculo e maiúsculo, né? Para saber se ele é minúsculo, vamos usar aqui SW Lauer. Ele também tem que retornar verdadeiro, porque é um caractere minúsculo, e vai retornar. E se eu tirar momentaneamente aqui
a localização para português do Brasil, aí as duas avaliações dos dois predicados voltam a dar falso, né? Porque ele não reconhece o E como caractere alfabético, daí ele não pode ser alfabético minúsculo, tá certo? E o pi volta a ter o ponto separando a parte inteira da parte decimal. Então, veja que essa chamada de função aqui ela é bem legal. É uma linha só. Vocês precisam dessa biblioteca aqui, vamos revisar, para poder fazer isso. E para trabalhar com caracteres que tenham mais de um byte, que é o caso dos nossos caracteres acentuados, o cedilha, ó, vejam vocês o C cedilha aqui, ó. Vamos ver se o C cedilha. C cedilha. Espera aí que estou tentando ser o danado aqui. Deu errado. Pronto. Cedilha é alfabético? Vamos passar o cedilha aqui. E também vamos ver se o cedilha é maiúsculo. Ah, deixa eu passar ele maiúsculo aqui até para ficar mais interessante. Ó. Passar o C cedilha maiúsculo. Ele é um caractere alfabético e ele é um caractere... Deixa eu passar o slow aqui também. Se ele é minúsculo. Aí, agora sim, ele tem que entender que o cedilha é um dos nossos caracteres alfabéticos, mas que ele é um caractere maiúsculo. Então tá aí certinho. Ó. Oi. Vamos olhar aqui agora. Ó. O trema faz parte da língua portuguesa? Faz, né? Então a gente pode botar o trema no U, né? Então vamos pegar o conselho aqui do colega e testar aqui o U com o trema. Cadê o trema aqui no meu teclado? Tem tanto tempo que agora com a revisão ortográfica tem usado menos ainda, né? Mas vamos fazer aqui essa distinção e ver se ele é minúsculo. Slauer aqui. Ok, vamos avaliar aqui a pergunta do colega. Eu acredito que vai dar certo. Tá aí, correto. Exatamente. É um caractere alfabético minúsculo. Perfeito? Bem legal isso daqui. Quando eu estudei há 1 milhão de anos atrás, né? Quando eu fiz... A matéria nem se chamava APC, né? Ela se chamava ICC, Introdução à Ciência da Computação, mas é a mesma disciplina que ela foi mudando de nome ao longo dos anos, né? Ela se chama APC mais recentemente. A gente tinha muita dificuldade porque os terminais que a gente usava para programar, os ambientes que a gente usava não tinham a codificação de caracteres aí, essa situação de localização não era tão bem resolvida e a gente, claro, botava caractere e imprimia sempre sujeira, muita bagunça, então a gente ficou acostumado, minha geração ir para trás, de sempre escrever strings e escrever programas sem acento, caso a gente estivesse redigindo em português, e quem tinha já mais conhecimento do idioma já ia para inglês direto para não ter problema com acentos, né? Hoje a coisa está mais tranquila, então se você acertar a localização adequadamente aí dentro do seu código, você pode escrever um código que se comporta muito bem com o nosso idioma, com nossos acentos, com os tremas, com cedilha. Isso é bem interessante, né? Vocês devem imaginar a dificuldade das pessoas que têm outros idiomas, como o caso japonês, por exemplo, chinês e muitos outros idiomas que os glifos, né, os caracteres não são os caracteres que a gente está acostumado, né, com os caracteres latinos, onde aqui tem um conjunto maior de caracteres. Então tem toda uma série de problemas de codificação de caracteres aí que para dar o devido tratamento a gente precisa de estudar um pouquinho mais a fundo, mas o início da coisa é essa, né? Você já informar o C que você está trabalhando com uma localização de caracteres que não é a tabela ASCII, tá bem? É exatamente, Luiz Guilherme, esse longo aí é isso, no sentido, tanto é que o W ali é de wide, né, de amplo, né, é que ele vai usar, são caracteres que usam mais de um byte, e no caso você pode imaginar todos os caracteres acentuados das nossas línguas latinas, como eu falei, os caracteres japonês, árabes, chineses, né? Todos esses que não cabem na tabela ASCII, para você representar ele numericamente, você vai precisar de 2 bytes ou de 4, a depender da linguagem onde é que você está, tá? O padrão TF8 aqui que eu botei, ele pega inclusive caracteres que até 4 bytes, né? Então tem o TF16, tem o TF32, Então essa parte de codificação de caracteres tem vários padrões diferentes. Mas o importante é que você vai precisar de mais de 1 byte, né? 1 byte só não vai ser suficiente, tá certo? Muito bem, interessante esse exemplo, né? Para a gente avaliar esses predicados um pouco mais em nosso contexto. Eu ia trazer um para dentro do contexto ASCII, mas achei legal trazer essas informações para vocês terem aí noção. Deixa eu marcar aqui o bloco 3 e o bloco 4. Que a gente pode trabalhar com português também, tomando o devido cuidado. Não é trivial no sentido de ser absolutamente fácil, mas devido tomar os devidos cuidados, você pode escrever um programa que se comporta muito bem em português. E agora, para finalizar essa questão dessa seleção de funções, e vejam vocês que a ideia central aqui, pessoal, hoje, e que vai avançar um pouco mais sexta-feira em diante, é o seguinte. Se eu conhecer os fundamentos da linguagem C, laços, repetição, seleção, conheço os arrays, as strings, se eu tenho eu sei declarar uma função, eu já tenho aí 80% do conhecimento básico da linguagem. Só o que está faltando agora para a gente completar o coração ali mesmo, o core da linguagem C, é o conhecimento de ponteiros, que a gente já comentou brevemente hoje, e também dos tipos de dados de usuário, né, que são as estruturas e as uniões, perdão, estruturas, uniões e os type defs.
Com isso, você praticamente conhece a linguagem C no seu núcleo, né? E para você estender a sua capacidade de escrever programas, você tem que conhecer bibliotecas. A gente está explorando a biblioteca padrão do C. Quando você instala o C no seu ambiente Linux, no seu ambiente Windows, essa biblioteca já vai fazer parte dessa instalação padrão. A gente quase nunca precisa indicar mais nada, geralmente só o cabeçalho adequado, e no caso excepcional da matemática, passar o LM, mas não são as únicas bibliotecas que a gente tem disponível em C. Então, esse processo de você conhecer uma biblioteca, entender quais são as funções que ela disponibiliza, o que essa função retorna, o que ela tem que receber como parâmetro para produzir esse retorno, você começa a escrever programas interessantes aí. A gente tem bibliotecas para lidar com números de precisão arbitrária, a gente tem bibliotecas para lidar com gráficos, para você desenhar imagens, para você abrir janelas, a gente tem bibliotecas para você trabalhar com criptografia e cifrar mensagens. Temos bibliotecas com mais diferentes propósitos escritas em C, e como C é uma linguagem muito antiga e muito adotada durante muitos anos, ela foi adotada padrão durante muitos anos, então o universo de bibliotecas em C é realmente muito grande. E como a gente já comentou brevemente também com intervenções dos colegas, o C tem a capacidade, inclusive, de você interagir com outras linguagens. Então você pode chamar uma biblioteca de Python dentro do código C. Ou pode chamar código C dentro do Python. Vale isso também em relação ao Java e muitas outras linguagens. Quase todas elas têm uma interface comum com o C. Então o C tem essa capacidade de extensão por meio de outras bibliotecas. Então, quando eu estudo com vocês hoje aqui, e começamos a fazer isso na sexta, funções que estão na string.h, na stdlib.h, no ctype.h e mais outras bibliotecas, a mef.h e muitas outras, a de localização que a gente viu agora, a gente está estendendo as capacidades que a gente tem de programação porque a gente tem o conhecimento técnico para escrever isso, teoricamente sim. Só que o tempo que você vai demandar para escrever uma função, um predicado desse que seja, é um tempo que você poderia estar investindo na completude do seu problema, uma vez que essa função já foi escrita, testada, está disponível aí na biblioteca padrão. Então, à medida que a gente vai conhecendo a biblioteca, e a gente só tem um jeito de conhecer, né, que é usando. A gente conhece primeiro a função como eu estou apresentando para vocês, mas você vai memorizar naturalmente aquelas que você usou. Na prática, você vai usando, vai se familiarizando com elas. Você saber que tem essa biblioteca é interessante, né? Às vezes você quer fazer uma manipulação no string e a primeira coisa que você tem que fazer, olha, vou dar uma olhada rapidamente aqui na biblioteca padrão para ver se essa manipulação já não está pronta. Se tiver, excelente, você já usa, se não, aí você vai escrever uma e combinando subfunções ali dentro da sua função que estão disponíveis na biblioteca padrão a depender de cada caso, né? Então, esse estudo que a gente está fazendo agora é nesse sentido. Eu vou completar com mais duas funções e a gente vai sempre estar explorando aí a biblioteca padrão do C. E para os trabalhos eu vou apresentar para vocês aí mais duas bibliotecas, tá? Que não fazem parte da biblioteca padrão do C, mas são bibliotecas bem legais de se conhecer que dá para fazer muita coisa interessante. Então, além dos predicados na ctype ainda, eu quero mostrar duas funções para vocês que vocês vão precisar delas para a prova, tá certo? Essas funções são as funções de conversão. Então, a função de predicado retorna verdadeiro ou falso, dependendo da característica do caractere. Essas duas vão permitir fazer duas conversões bem úteis. A primeira é a função toLower. Você já deve imaginar o que essa função faz, né? Ela recebe um caractere C e converte ele para a sua versão minúscula. Então, é para minúsculo. Então, você recebe um caractere. Se ele for um caractere alfabético, você retorna ele na sua versão minúscula. Se ele não for alfabético, você retorna o próprio caractere. Essa função não altera ele. Se ele for, por exemplo, você passar um dígito decimal para essa função, ela retorna o próprio dígito decimal sem alterações. E, naturalmente, a função que converte para maiúsculo. Então, você pode converter maiúsculo para minúsculo, tá certo? Aqui é o para também. E aqui agora é maiúsculo. Então, se você está com uma string e quer tornar todos os seus caracteres maiúsculos, você usa a função toUpper. Você quer transformar em minúsculo toLower. Lembrando que a conversão tem que ser feita caractere a caractere. Então, se eu quero uma string inteira, eu tenho que fazer isso por meio de um laço. Então, imagine vocês aqui que eu recebo uma string na entrada. Então, vamos declarar uma string aqui, que eu vou chamar ela de T. Não usei T ainda. Então, essa string tem espaço para até 256 caracteres. Vamos capturar essa string aqui da entrada. Vamos imprimir para a gente saber o que a gente leu da entrada. O T tem o seguinte conteúdo. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero passar em todos os caracteres de T. Eu não sei qual o tamanho dela, porque eu li ela da entrada, ela pode ter um tamanho qualquer. Como é que eu determino o tamanho da string? Usando o strlen. Então, o strlen de T vai me dar o tamanho. Vocês percebem que eu usei sizeT aqui para o i ao invés de int. Porque o retorno da strlen é sizeT, tá vendo? Para ficar compatível. Eu vou tirar e botar int daqui a pouco só para vocês verem qual seria o aviso do compilador. Mas o que eu vou fazer isso? Passando da posição 0 até a posição que é a primeira antes do seu tamanho, eu vou fazer que um caractere que ocupa a posição de i seja a sua versão maiúscula, toUpper TI.
Então eu vou fazer com que essa string tenha todos os caracteres em maiúsculas. Então eu vou... Aqui ele está falando aqui para mim que a função swapper não foi declarada porque eu tenho que usar o ctype. Eu botei o cwtype lá no lugar. Então vamos compilar. E deixa eu voltar rapidinho e mostrar para vocês se eu tivesse usado o int aqui, o que aconteceria. Quando eu compilar aqui... o C nem reclama, o C++ é que é mais chato do que o C que reclama. Eu estou acostumado com C++, então eu boto só ST. Deixa o int aí para vocês não terem problema. E vamos lá. Quando eu fizer essa compilação aqui e executar, eu estou esperando agora como parâmetro uma string, eu vou usar a string teste. E vejam vocês que teste tem um inicial maiúsculo, só não as demais. Quando eu terminar, vai estar tudo maiúsculo. Então veja, quando eu usei a toWrapper no T maiúsculo, ele falou, opa, T já está maiúsculo para mim, tranquilo, segue adiante. As outras são minúsculas, ele converte para maiúsculas. Se eu tivesse passado teste 1, 2, 3, veja que 1, 2, 3 também não foram modificados porque não são alfabéticos. Então a função fala, bem, como não é um caractere que está dentro da faixa alfabética, eu não vou mexer com eles não. Vou deixar eles aí da forma que estão. E as que são minúsculas eu converto para maiúscula, tá certo? E se eu tivesse passado tudo maiúsculo, por exemplo, passado a string APC, também não tem problema nenhum. Mas se tivesse passado APC minúsculo, tudo minúsculo, volta tudo maiúsculo. Então, são funções que permitem converter de maiúsculo para minúsculo e vice-versa, né? Então, eu usei aqui a converta para maiúsculo, só para a gente ver também. Se eu tivesse trocado para minúsculo e passado a string teste de novo, então, vou passar teste. Então, o T maiúsculo se torna um T minúsculo e os minúsculos permanecem como estavam. Então, essas duas funções de conversões bem úteis. Fica já a dica, já estou avisando. Eu já elaborei a prova, essa questão está pronta. Tem uma questão da prova que vocês vão precisar dessas funções que convertem de maiúsculo e minúsculo, tá certo? Então, lembrem delas aí, anotem essas funções, escrevam um pequeno teste para vocês entenderem qual é o comportamento delas, que vocês vão precisar dessa função na nossa prova 2 na sexta-feira que vem. Tá certo? Isso aí encerra o nosso bloco número 5 de funções de hoje. Tá certo? Deixa eu voltar para o Teams aqui que eu estava sem ver o Teams. Se tem alguma participação. O que acontece, Pedro? Não temos. Infelizmente, não temos esse caractere. Então, o que acontece? Essa é uma situação que eu falei para vocês agora há pouco. Você tem uma necessidade. A primeira delas é investigar. A pergunta do Pedro está perfeita. Não tem já pronto aí para mim uma coisa dessa natureza? Essa função que você está falando, ela recebe o nome em muitas linguagens, no Python, por exemplo, de replace, né? De substituição. Eu quero substituir um caractere por outro além da versão maiúscula. Aí o que você faz? Para fazer exatamente o que o Pedro está pedindo, eu vou lá, eu já estou com ela aqui pronta. Ó. Vamos aqui, ó. Que examinam string, tá vendo? Encontra a primeira ocorrência de um caractere, encontra outra, retorna o tamanho inicial, retorna a primeira... Não, nenhuma delas é essa aqui, tá vendo? Procura. Eu vou olhar aqui, copia, concatena, transforma. Não foi. Vou dar uma olhadinha, converte, bate array, não tem. Bem, infelizmente não tem pronta para mim, aí é hora de você escrever um laço que faz esse serviço, né? Então, como é que a gente faria uma função que nem o Pedro está falando ali? Vamos pensar, eu quero fazer o seguinte. Eu vou fazer uma função que ela chama replace. Ela vai receber uma string. Então, ela vai receber um string S. Eu posso usar depois o strlen para pegar o tamanho dela. E eu quero saber qual caractere que eu quero converter para, a partir de qual. Então, o que o Pedro está falando é o seguinte, eu quero fazer o replace, né? Trocar todos os As por Os. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um laço passando em toda a string. A gente vê como esse laço é feito. Pego o strlen aqui da string. E se o SI for o caractere que eu quero trocar, eu troco o SI para o caractere que será a substituição. Então, essa função aqui faz exatamente o que o Pedro sugeriu aí no chat. Vamos pegar aqui a string. Vou chamar até de Pedro aqui para foto no melhor. A string que o Pedro me sugeriu é a string arara. E a substituição que ele propôs no chat é chamar. Vamos imprimir primeiro aqui Pedro para ele saber o que tem dentro aqui certinho, se está tudo conforme a gente espera. E vamos chamar a função de replace que eu acabei de escrever. Eu quero fazer a substituição em Pedro por O todas as instâncias de A. E depois a gente imprime o resultado da replace aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então vamos rodar o código de novo. Eu não tirei o scan, está aqui. Então tá aí, ó, Pedro. Troquei arara por ororo, como você tinha citado aí no chat, para completar esse processo. Então eu só escrevo as funções em C
a partir do momento que elas não estão disponíveis. Aí você fala, pô, essa função aqui eu gostei porque eu vou precisar dela para fazer uma coisa, depois para outra, essa função é útil. Aí o que eu vou mostrar para vocês de sexta-feira em diante é o seguinte: escrevi as funções que eu precisava. Essa função aqui é interessante, pode ser que eu precise dela de novo. Como é que eu crio a biblioteca do Pedro? A pedro.h, onde é que tem a função replace, e caso eu precise dela de novo, eu posso chamar essa função usando apenas a inclusão do pedro.h aqui em cima. Eu vou ensinar para vocês como faz isso exatamente a partir de sexta até quarta. Então, embora não seja um conteúdo da prova, como eu já adiantei para o Gabriel agora há pouco, não deixem de participar dos encontros de sexta, segunda e quarta, porque esses encontros aqui, pessoal, vão ser determinantes para a capacidade de vocês escreverem programas interessantes. Como é que eu crio minha própria biblioteca? Porque a partir desse momento, você vai conseguir escrever programas maiores, porque escrever a biblioteca nos permite usar funções úteis que a gente já escreveu de novo, e também permite eu começar a quebrar meu programa em mais arquivos, senão começa a ficar um main gigante de 400 linhas, muito ruim de ler, de editar, de manusear, e você pode ir quebrando o seu problema em subproblemas, cada problema você delega para uma funçãozinha à parte, escreve essa função direitinho, fica fácil de escrever, fica fácil de trabalhar em equipe. Imagine que vocês visualizam aí a solução do problema para o seu quarteto e falam, olha, tem que fazer 4 coisas. Tem que converter de maiúscula para minúscula, eu tenho que contar o número de caracteres dessa aí, eu tenho que contar o número de vogais e tenho que reescrever string. Bem, faz cada uma dessas tarefas numa função, cada função dessa vai ficar num arquivo separado e o membro A faz a primeira função, o membro B faz a segunda. Isso nos permite trabalhar em equipe. Então não tem como você trabalhar profissionalmente num programa em C com um único arquivo main e tendo uma equipe de 3 pessoas. Como é que vocês vão fazer para mexer nesse arquivo? A menos que os 3 sentem junto e só um edite, fica um pouco produtivo. Então é melhor você quebrar o problema e cada um pode trabalhar em partes separadas. Tá certo? Deixa eu passar a palavra para os colegas que querem participar. Temos 2 mãos levantadas aqui. Primeiro o Bruno. Oi, Bruno, bom dia. Pode falar. Esse que eu botei aqui na linha 11 que você está falando? O que acontece, Bruno? São 2 motivos. O primeiro deles, em relação ao colchete, a string que eu passei aqui, ela é um array, não é verdade? O array, quando você quer saber um elemento em particular, que o array é uma coleção de elementos, né? O elemento que ocupa a posição i dentro do array, você usa a notação de colchete também. O i em particular aqui é a variável que eu estou usando para passar em todas as posições. O i nesse laço começa em 0, vai até a posição tamanho menos 1. Lembra que quando eu tenho um array de 10 posições, os índices válidos vão 0 até 9, né? Então o laço ali, na linha 11, está fazendo isso, contando de 0 até 9 se o tamanho dessa string fosse 10. E eu chamo ela de i, isso é uma convenção muito comum em várias linguagens, C, em C++ isso é muito comum, usar o i como essa variável que anota a posição dentro de um vetor, porque o i vem de index, né, de posição. Então usa o i por conta disso, Bruno. Se você quiser fazer com outra variável, não tem problema nenhum. Mas você vai ver i e j, principalmente porque são os mais comuns que a gente tem cotidianamente para fazer esse processo. Então, você vê um laço com o i, é quase sempre esse laço significa uma posição dentro de um vetor, tá certo? Quando são outras quantidades, aí você pode usar outros valores, né? Tem gente que prefere botar pos, por exemplo. Eu já escrevi algumas coisas assim, você escreve pos, de posição. Mas o i tem essa semântica natural porque é muito usado. Tá bem? Então são 2 motivos. Por que i? Porque vem da palavra index, mas poderia ser qualquer outro nome. E por que entre colchetes? Porque no colchete, quando você passa o nome do array, colchete e um número inteiro lá dentro, o que essa expressão significa? Se colchete fecha colchete, é o iésimo elemento dentro do vetor. O vetor tem n elementos, o que ocupa a posição i, lembrando que essa posição conta primeiro de 0 e termina em n menos 1. Tranquilo, Bruno? Ficou claro aí a justificativa? É o que você estava querendo saber? Maravilha. Obrigado pela... Entendeu? O nome é por conta disso, né? Vem de index mesmo, né? E como vocês estão vendo, até pelas funções da C-Type, o C é uma linguagem que usa a notação muito comprimida, né? Usa muita sigla, né? E é até interessante a sua pergunta, Bruno, porque se a gente entender de onde vem a sigla, fica até mais fácil de lembrar, né? O str de string, CMP de comparação, né? De compare, né? CMP, o copy, né? CPY. Então, se a gente for entendendo de onde vem essas contrações, fica mais fácil de lembrar. Boa pergunta do Bruno. Temos a participação também do João Pedro. Oi, João, pode falar. Sim. João, o que acontece? Eu trabalhava numa situação muito particular, né? Porque como eu escrevia device drivers, né? Eu escrevia driver para dispositivos, embora a gente tivesse muitos dispositivos lá na nossa equipe, a gente trabalhava com quase 20 dispositivos diferentes, então os projetos a gente podia separar a equipe por dispositivo, né? Então era muito particular nesse sentido.
E como era uma API para cada dispositivo, eles acabavam não tendo muitas linhas de código. Então, um dispositivo assim com API mais simples, com 5, 6, 7 funções, ficava entre 400, 500 linhas no final das contas, né? Juntando todos os arquivos, né? Mas quando a gente trabalhou em alguns outros projetos que eram um programa de maior porte, que lidava com criptografia e tudo, a coisa chegava para até 10 mil linhas. Mas ainda assim, nossa equipe trabalhava em projetos muito focados, né? Então acabava que o número total de linhas não era muito grande. Mas não é incomum você pegar um projeto comercial que você vai passar na casa de milhares de linhas. Isso é bem comum, tá? Se você pegar o próprio kernel do Linux, você pode ver que hoje a gente tem aí no repositório, a gente pode fazer essa contagem de linhas. E se você tiver uma... Quer ver? Eu acho que eu tô com ele instalado aqui, Pedro. Isso é bem interessante para... Não, não tô. Instala agora. Isso. Esse aqui é um dos muitos aplicativos que a gente tem em linha de comando para contar número de linhas de um projeto. Então você entra no diretório, aí ele vai passar em cada um dos arquivos e contar o número de linhas que tem lá. Então é bem interessante. Então se você quiser avaliar, por exemplo, você entra lá no Git, você baixa um repositório e fala, eu quero saber quantas linhas tem nesse código aqui. Aí você chama o slockout. Deixa eu botar aqui. Sim, exatamente. Ó, eu copiei aqui para o diretório A o meu algo aqui para poder rodar o slockout aqui nesse diretório. Slockout nesse diretório. Tá vendo? Ó? Então eu tenho 27 linhas de código ANSI C, tá vendo? E é legal que ele passando no diretório, ele tem uma contagem proporcional às linguagens, tá vendo? Ó? Ele 27 linhas, código pequeno. Deixa eu entrar aqui rapidinho no... Não, não tenho, Pedro. É engraçado essa resposta, mas a relação não é um para um, não. Aqui é é um código de um projeto que eu tenho no GitHub para formatar problemas para prova, né? Quando eu subo esses problemas para o Codeforces, eu pré-formato eles usando essa ferramenta que eu escrevi, que a gente está inclusive fazendo um TCC sobre elas. E ela tem várias linguagens, né? Eu tenho várias linhas em CPP, tá vendo? Eu tenho algumas linhas em Shell também. Tá aqui, ó. Então eu tenho Shell, tem uma parte dela que é em Java e outra em Python, né? Muito pequena, mas hoje estamos aí com 61 mil linhas, tá vendo? Então dá para você fazer isso. Se tiver curiosidade de jogo, realmente costuma ter uma quantidade muito grande de linhas, viu? João, tem jogo com 500 mil linhas de código. Isso é normal. Por isso tem que ser em equipe, não dá para escrever isso sozinho, né? É impossível. E em relação à complexidade que você está me falando, João, quando a gente fala em complexidade no contexto computacional, a gente tem que diferenciar dois usos, né? Que complexidade no sentido de sofisticado, de complexidade mesmo, de sofisticação, de ideias muito elaboradas. Geralmente isso não é um termo, é o uso mais comum para complexidade, tá bem? Complexidade de computação tem a relação com aquilo que eu falei antes para vocês. Qual é o esforço em tempo proporcional ao tamanho da entrada? É a complexidade computacional, tá? Então a complexidade computacional e a complexidade de sofisticação, ambas, não necessariamente tem ligação com o número de linhas. Às vezes você tem um software que tem um número muito grande de linhas, viu? É porque ele tem muitos casos a serem tratados, tem regras de negócios aí que demandam a elaboração de cada uma dessas funções, então ele acaba crescendo, embora não seja um software, entre aspas, complicado, né? Ele é até simples, ele é mais trabalhoso de escrever do que difícil, né? E tem softwares que são complicadíssimos, né? Sofisticados muito em termos de conhecimento teórico e tudo, e quando você termina o danado tem 20 linhas. Aí você fala, não é possível, passei um mês para escrever 20 linhas de código, Por isso que tem uma métrica, que vocês vão estudar isso mais para frente no curso, né? Tem as métricas para você avaliar qual foi o esforço para produzir aquele código, e uma delas, bem simples, é contar quantas linhas tem o código, né? Então, um código de 60 mil, quer ver? Inclusive tem aqui, ó, nos locais, tá vendo aqui, ó? Ele tá o esforço desenvolvido, tá vendo? Ó, de pessoas por mês, tá vendo? Aí ele faz uma métrica aqui em dólares e tá dizendo que esse meu software valeria 2 milhões de dólares. Quem dera, se alguém me desse esses 2 milhões de dólares aqui, tava bom demais da conta. Aí é uma métrica aí que ele baseou só no número de linhas, só que essa é uma métrica um pouco inflada, né? Porque o número de linha, hoje, por exemplo, uma linguagem como Java, você clica numa ideia como Eclipse, o botão direto fala Generate, Get e Set. Ele gera para você 20, 240 linhas de código automaticamente. E qual foi o esforço disso? Então é bem difícil você mensurar essa sofisticação. Eu estava resolvendo um problema complicado no netcode, um problema bem sofisticado mesmo, e quando terminei de codificar deu 25, 26 linhas. Aí você fala, puxa vida, eu demorei 4 horas para escrever 25 linhas, foi. Então não tem uma relação um para um não, infelizmente, porque tem gente aí que escreve códigos excelentes,
e tem uma quantidade muito pouca de linhas. Aí quem só consegue enxergar a quantidade de linhas com o tamanho do esforço, aí não entende exatamente o que está acontecendo. Só para terminar isso, eu já falei isso para vocês do Linux, né, que escreveu o kernel do Linux. Eu, quando dava aula de estrutura de dados, eu sempre mostrava a rotina aqui como você faz para remover um elemento de uma lista encadeada, né? E esse código em geral tem 10 linhas, assim, entre 8 e 10 linhas, né? E o Linux ficava chateado com professores como eu, que ensinava isso com 10 linhas, sendo que dava para fazer com 4. Olha só onde é que o cara entra no mérito da coisa. E realmente a solução do Linux eu vi é excelente, 4 linhas resolve o caso mesmo. Então, ou seja, o cara que tem a capacidade que ele tem, né, de desenvolver o Linux, o Git, muitos outros produtos, quando ele mais estuda e mais ganha prática e experiência, os códigos tendem a diminuir. Independente de sofisticação, de complexidade e tudo, diminui o número de linhas de código que você vai encontrando, né? Os atalhos, as melhores formas de escrever as coisas, tá bem? Então não dá para você falar que um software que você vê no GitHub que tem 100 linhas, ele seja menos sofisticado que um que tenha 1000, tá certo? Então tem, claro, mais elaborado tende a ter mais linhas, mas isso não é um para um não. Deixa eu olhar aqui no chat antes de chamar o Gabriel, que piscou o chat aqui também, ver se tem relação com o que a gente está falando agora. O Pedro estava olhando aqui a saída dos locais. Ele é bem interessante. Eu acho que ele tem como customizar, inclusive, esses parâmetros, tá, Pedro? Se você quiser fazer outras estimativas com outros valores aqui, de salário aqui, que é o salário que ele usou é $56.000 ao ano, então você pode. Vai ter um fator de overhead e dá para dar uma mexidinha. É um software bem legal, bem interessante. Vamos passar a palavra para o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Uhum. Consegue, Gabriel. Acho que vocês têm o conhecimento suficiente. O que talvez seria difícil para vocês hoje é conhecer só o fluxo mesmo, porque eu inclusive eu tenho vídeos no meu canal que eu ensino como é que formata os problemas. Se tiver curiosidade mesmo, a gente fez um curso em 4 vídeos, né? No meu só vai ter um, mas depois eu posso pegar a playlist completa para vocês. Que o primeiro vídeo sou eu que dou, o segundo é o Bruno Ribas, que é professor IDFJ também, junto com o John Lennon, e o professor Daniel Sade do IF, né? A gente faz esse curso uma vez por ano para ensinar a formatar problemas. Quando vocês resolvem um problema e vocês fazem meia hora e falam, poxa, esse problema aí o professor caprichou, me levou meia hora, esses problemas geralmente me custam 4 a 5 horas para ficar prontos. Pra vocês terem ideia como é que é o esforço, né? Por isso que eu tive que escrever esse software aqui para me ajudar, senão ia demorar mais ainda. Mas depois, se tiver curiosidade, você pode olhar esses vídeos, eu posso passar o material para vocês. E depois de APC, vocês poderiam eventualmente assumir uma monitoria e ajudar nessa formatação de problemas. Eu tenho aqui 300 e poucos já formatados aqui na minha máquina, que eu fiz ao longo dos anos, né? E todo ano a gente vai fazendo problemas novos, né? As provas a gente tenta fazer com problemas originais e vai acumulando. À medida que eu estou dando essas disciplinas, já tem esse monte aí de problema pronto. Mas tem tudo isso aí tá público, tá? E o interessante, Gabriel, mesmo que você saiba como eu elaboro o problema, isso não ajuda na solução. Não assim no sentido de saber qual é a solução, mas pelo menos ajuda a você pelo menos entender. E isso é uma coisa legal. Se você começar a pensar do ponto de vista de elaborador, isso é útil inclusive para você fazer um concurso público, um vestibular, uma prova de outra disciplina. Quer ver? Eu vou até dar uma dica para vocês. Eu fui professor de cálculo IA há muito tempo, né? Imagine que vocês vão fazer uma prova de cálculo. Alguns de vocês devem estar fazendo cálculo 1, outros fazendo cálculo 2, né? Quando você vai estudar, e isso acontece dessa pane geral em quase todo mundo, você fala, puxa vida, não tive tempo de estudar, aconteceu algum problema pessoal, agora eu tenho uma prova número 1 de cálculo e eu tenho que ler do capítulo 1 até o 7 do livro, né? E tem ali algumas listas de exercícios, e a pessoa senta, começa no capítulo 1, aí aquele monte de exercícios para resolver, e você vai trabalhando e faz o capítulo 2, você está na metade da 3, chegou a data da prova, você vai lá e tira 2, 1, 3,5, e fica bem chateado, né? Então o que vai acontecer? O conselho que eu vou dar para vocês irem muito melhor em cálculo agora. O que você vai fazer? Pega os 7 capítulos que foram dados no curso de cálculo. Você fala, olha, se eu fosse o professor, imagine que fosse o professor Edson. Eu sou o professor Edson, eu vou fazer uma prova de cálculo para essa moçada aqui. Eu tenho 7 capítulos, a prova vai ter ali 5 questões. Naturalmente vai vir uma questão, se eu não calcular bem, eu não posso pegar todas as questões de um mesmo capítulo. Se eu tenho 7 capítulos, 5 questões, 2 capítulos vão ficar de fora. Então a primeira pergunta que se faz é, quais são os capítulos mais importantes dentre esses? Em geral, a parte mais importante do conteúdo costuma estar nos capítulos mais avançados. Então, é melhor você começar a estudar do 7 para o 1 do que do 1 para o 7. Segundo, um capítulo fala de derivada. Nesse capítulo de derivada tem a regra da regra da cadeia. Aí você falou, o professor destacou isso, fez vários exemplos, falou que era importante. Então, um desses problemas, com certeza, é a regra da cadeia. Vou estudar aqui. Aí você vai e volta para trás, limite. O professor fez demonstrações de limite usando a definição, ele falou que era importante, então vem daqui. Você começa a mapear quais são os conhecimentos mais interessantes. Isso amplia a sua visão do conteúdo e você começa a ter uma visão de que, se você fazer uma prova e usar critérios parecidos com esse, você se prepara melhor. Então eu falar esse primeiro exemplo da primeira aula, que foi até interessante, mas o professor nem deu muito valor nisso, nunca fez nada nem parecido,
eu corro menos risco deixando de estudar ele do que praticar aqui mais a regra da cadeia que ele fez nas últimas 4 aulas e destacou bastante a importância. Então, quando você começa a pensar como elaborador, você começa a pensar melhor de como a coisa é feita e tudo. Então, é bem interessante. É um pensamento reverso, né? Conhecer como a gente elabora essas questões de programação é interessante pensar, ué, o que o professor quer nessa questão do fim do assunto? Ele está falando aqui no contexto aqui de um paciente que está na fila de espera e que tal e tudo, mas o que é o conteúdo do curso? É laço, é repetição. Que nem a nossa prova foi agora há pouco de repetição, essa vai ter laço. Peraí, mas onde é que eu uso o laço aqui? Se eu não conseguir visualizar onde usa laço, talvez eu não esteja produzindo uma solução compatível com o curso, porque o professor está me ensinando laço e repetição, que ele está falando de atendimento de hospital, mas isso é um contexto que ele criou para justificar a necessidade, talvez, de eu usar um laço. Ah, legal, então peraí, o laço está aqui, que é porque são N pacientes, eu tenho que saber informação sobre eles. Ah, então aqui é onde é que entra o laço. Opa, ele quer saber quantos pacientes vão ser atendidos se for atendido apenas as pessoas que têm mais de 18 anos. Opa, aqui entra condicional. Aí você começa a pensar melhor na solução. Tá certo? Então dá uma olhada aí, né? Nesse tipo de raciocínio que pode ser benéfico para vocês. Porque realmente não dá, né? No curso de 30, 28, 26 créditos. Mais deslocamento, mais refeição e tudo, o tempo é muito curto. Então a gente vai começando a otimizar o nosso tempo, tentando ver o que tem de mais importante. E se o tempo que a gente estuda as coisas mais importantes, aí tendo um pouquinho mais de tempo, estuda as mais interessantes, depois aquelas opcionais que, se não der para estudar agora, com a nossa vida profissional, daqui a pouco a gente descobre como é, porque realmente não dá tempo de exaurir tudo, não. Você tentar, vindo do capítulo 1, fazendo todas as listas, é quase impossível dar tempo. Aí você acaba o que acontece com quase todo mundo, né? Você vai lá, então vou priorizar cálculo e vou acabar reprovando IAL e vice-versa. E não dá muito certo, né? O João perguntou o nome do meu canal, eu acho que é o meu nome mesmo, Edson Alves, eu não sei porque, como eu não tenho inscrito suficiente, a gente não dá nome pro canal, deve ser alguma hash do YouTube aí, eu boto pra vocês aqui no Teams, quando terminar a aula. Achou já? Ah, então tá ótimo. Maravilha. O colega Elia Maredes fez esse favor pra gente, obrigado Maria. Aí a ideia é essa, tá certo, pessoal? Dá uma pensada aí. O L'Hopital é vida, né? O L'Hopital mesmo, quando o professor ensinou aquilo, eu falei, mas é certeza que vai dessa cair na prova. Porque aí você vai começar a pensar desse jeito, né? Você fala, rapaz, esse teorema aí, não tem como isso não cair na prova, né? Então você já estuda e se prepara e fala, ó, legal, tem 50 exercícios, mas eu vou começar pelo que. Principalmente quando está assistindo aula, como a gente está aqui ao vivo. Aí eu acabei de falar isso hoje, né? Inclusive, falei, olha, essas duas funções aqui, ó, to-up e to-lower, são funções importantes, vão estar na nossa prova. Quem não assistiu ao vivo e às vezes nem teve tempo de assistir o vídeo, olha a desvantagem que ele vai ter. Ele vai estudar um monte de outras coisas e às vezes não estuda exatamente as duas funções que a gente já sabe que vai estar com certeza na prova. Tá certo? Então isso aí é bem interessante. Tentem pensar dessa maneira que pode ser benéfico aí para vocês em várias disciplinas, não só aqui em APC. Quero mostrar para vocês, pessoal, para a gente finalizar, eu já vou abrir para mais participação de vocês aí, muito boas participações de hoje, mas eu quero mostrar para vocês alguns algoritmos de strings, como esse que o colega citou, que não estão na API padrão do C e do C++, mas são úteis que vocês cedo ou tarde vão precisar deles, né? E o primeiro deles é bem legal, que eu não sei exatamente como é que seria isso em português, e nem sei se eu também sei pronuncio isso certo em inglês, mas é a distância entre strings. Como é que eu computo a distância? Deixa eu chamar aqui de Hamming, que chama isso aqui, acho que é Hamming que chama isso, né? Distância. Você quer comparar a distância entre duas strings. E como é que eu vou comparar essas distâncias entre strings? Como é que eu sei que uma string está próxima ou não da outra? No sentido de proximidade e de semelhança mesmo. Então eu vou partir de duas strings de mesmo tamanho e eu quero calcular uma distância que é com quantos caracteres eu teria que alterar na string B para que ela se torne exatamente igual à string A. Então, o retorno dessa função vai ser um inteiro. O nome desse algoritmo é distância de Hamming aqui. E eu vou receber duas strings. Todas elas têm que ter o mesmo tamanho n, tá certo? Então, eu não vou modificar essas strings, eu só quero comparar os strings. Então, a string A tem n caracteres. E até fazer aquele negócio para forçar que ele tenha pelo menos n caracteres. E a string B, que tenha no mínimo n caracteres, tá certo? Aliás, deixa eu tirar o estático para limpar um pouco isso aqui, que a compreensão que eu quero que vocês tenham agora é do algoritmo, não das nuances da linguagem. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? A comparação é essa. Deixa eu fazer visualmente aqui, vai ficar bem legal para vocês entenderem. Aí a gente volta e escreve isso em C. Imagine que eu quero comparar as strings abacaxi, que vai ser a minha string A, com a string abacate. Então, as strings abacate e abacaxi, como é que eu transformo abacaxi em abacate? Se eu olhar em caracteres nas posições idênticas, aqui elas estão ok, 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 ok. Eu tenho uma primeira diferença aqui, o x é diferente de t e o e é diferente de i. Então a distância deles é 2. Então, duas modificações, se eu modificar exatamente dois caracteres,
eu igualo ambas. Se eu pego aqui FGA e APC, duas strings de tamanho 3, o F é diferente de A, o G é diferente de P e o A é diferente de C. Então, essa distância aqui é 3. E se eu comparar a string teste com a string teste, aí a distância é 0, porque elas são iguais. Então, essa distância dá 0 significa que as strings são iguais. E se ela der um valor diferente de 0, vai ser um valor positivo, no máximo igual a n, que é o tamanho da string. É o número de caracteres que eu teria que modificar na primeira string para ela se tornar exatamente igual à segunda. Então, para minimizar esse número, o que eu vou fazer? Eu mantenho os que já estão corretos e altero apenas os que são diferentes. Então, essa é a distância de Hamming que a gente vai implementar aqui agora. Então, essa distância aqui inicialmente é 0. E eu vou passar 1 a 1. Está aqui o i de novo que o colega perguntou. Esse i vai marcar as posições nas duas strings. Eu quero que esses índices variem entre 0 e n-1. E se o caractere que ocupa a posição i na string A for diferente do caractere que ocupa a posição i na string B, aí a minha distância tem que ser incrementada em uma unidade. Tá certo? Então, eu retorno... Opa, não é 0 não, tem que retornar essa distância. Então, veja, a minha função tem o nome do algoritmo, distância de Hamming. Eu quero saber qual é o tamanho dessas strings, que esse algoritmo espera que ambas tenham o mesmo tamanho. A primeira string eu chamei de A, a segunda string eu chamei de B. São constantes porque esse algoritmo não modifica essas strings, ele só quer consultar. A distância inicialmente é 0, e agora eu vou olhar 1 a 1. Veja que se eu esqueço de botar esse 0 aqui, ó, o algoritmo fica errado, porque variáveis sem inicialização vem com valor arbitrário. E como eu estou incrementando, eu quero partir do 0. Para cada diferença que eu encontrar, eu incremento essa variável e depois retorno essa distância. Então, vamos passar aqui na entrada. Eu vou reservar espaço aí para essas duas strings. Vou capturá-las aqui na entrada para a gente poder testar ambas, A e B. E vou chamar. A minha distância vai vir desse algoritmo que eu acabei de escrever, que vai passar a quantidade de caracteres dela. É o tamanho de A, eu espero que seja exatamente igual ao tamanho de B, não estou verificando isso, mas estou assumindo que será. E vou imprimir a distância aqui para a gente ver o que deu. Vamos testar aquelas que eu botei agora há pouco lá no quadro. O que ele está reclamando? Ah, perdão pessoal, que eu estou achando que eu estou em C++ aqui. A distância aqui é um inteiro. O que ele está reclamando agora? Que eu não declarei a strlen. Strlen vem da string.h. Muito bem. Consertei as reclamações ali dele. Vamos compilar esse código e vamos executar. A primeira parte de strings que eu botei no exemplo foi abacaxi e abacate. Então vamos, abacaxi, abacate, mesmo tamanho, distância 2, perfeito. Depois eu testei com APC e FGA, distância 3. Depois com teste e teste. Vejam vocês que um caso interessante seria esse, ó, teste e teste. Então a distância deu 1, porque embora significam a mesma palavra teste, no primeiro caso eu usei T maiúsculo, no segundo usei T minúsculo, então eu posso considerar isso uma diferença ou não. Imagine que vocês tivessem que comparar essas distâncias, mas vocês estão pensando em palavras, não necessariamente elas são grafadas em maiúsculo e minúsculo. Se você quisesse ignorar esse fato do T maiúsculo ser diferente do T minúsculo, porque no fim das contas tudo é T. Como é que eu modificaria minha função para levar isso em consideração? Alguém tem alguma sugestão? Eu não quero que ele me dê 1 aqui. Eu queria distância 0 para teste maiúsculo com teste minúsculo. Isso é exatamente perfeito. Então eu recorro de novo àquelas funções da ctype que a gente comentou antes e transformo, por exemplo, tudo para minúsculo antes de fazer a comparação. Então, se a versão minúscula de AI for diferente da versão minúscula de BI, veja que eu não estou transformando as strings, é só rapidamente com os caracteres pontualmente para fazer essa comparação. Agora, se eu fizesse, com a sugestão do colega que foi muito boa, fazer teste maiúsculo com teste minúsculo, distância 0, tá certo? Então a gente chama isso em computação de ignore case, né? Então você está ignorando o fato se é maiúsculo ou minúsculo, elas significam a mesma coisa. Então funciona exatamente se eu tivesse botado tudo para maiúsculo. O importante é comparar elas descartando essas diferenças aí de maiúsculo para minúsculo. Aí se for importante descartar, você faz como eu fiz na linha 10. Se você quer que realmente sejam diferentes maiúsculas de minúsculas, você faz a versão que não tem essas chamadas aqui. Então esse é o primeiro algoritmo bem interessante que você consegue fazer uma mensuração de distância, né? E a gente fez uma coisa parecida com isso, é uma distância diferente dessa, mas o princípio é o mesmo. Lá no CPTools que eu mostrei para vocês, ele implementa uma boa prática de ferramentas interface de linha de comando. Deixa eu
pegar aqui o terminal e mostrar para vocês uma coisa. Quando eu pego o Git tem um comando chamado status. Aí imagina que eu digitei errado aqui, o status ficou assim, ó, ficou faltando o U. Quando eu faço isso, o que o Git me responde? Olha, o status não é um comando do Git. Dê uma olhada na ajuda para saber quais são os comandos. Aí ele vem com a sugestão. Dentre os comandos que o Git prevê, o mais semelhante é status. Então isso é bem interessante porque a gente ajuda o usuário a falar, olha, digitou, se ele errou por 1, 2 caracteres, talvez ele queira dizer outra coisa. Então a gente pode usar, por exemplo, a distância de Hamming e falar, olha, da lista dos válidos, eu tenho esse, eu pego o de menor distância e digo enquanto sugestão, olha, talvez você tenha querido dizer isso. Só que a distância de Hamming aqui nesse caso não se aplica porque status tem uma letra menos do que status, né? Então a gente usa uma distância chamada distância de Lavenstein, só que essa não dá para ensinar para vocês agora porque usa programação dinâmica. Mas é só interessante saber que se a gente tem métricas de comparação de distância, de diferença entre strings, a gente pode usar a que tem a menor distância como uma sugestão de similaridade. Olha, tem uma palavra aí semelhante. Quando você está no editor de texto, você digita uma palavra, ele consulta lá o dicionário da língua portuguesa, não acha aquela palavra e fala, muito bem, qual pode ser a palavra que ele quis dizer? Eu posso fazer uma comparação com palavras de mesmo tamanho ou de menor distância, eu aplico como sugestão de correção. Tá certo? Vamos aqui para mais uma participação do João Pedro. Oi, João, pode falar. Oi, perdão, João, eu perdi alguma coisa aqui que cortou o áudio. Ah, sim, entendi. Nessa implementação em particular, eu estou assumindo que eu posso passar em todas as posições, tá vendo? Então, nesse caso em particular, se eu passo aqui, eu vou passar na entrada sem compilar. Imagina que eu boto a palavra APC e teste. Teste tem duas a mais, né? Então, o que vai acontecer? Aqui deu a distância 3 porque a APC era menor e eu estou considerando que o tamanho vem da string A. Agora, se eu inverto e boto a string maior, que é teste primeiro, e APC depois, aí a distância ficou 5. Porque houve uma invasão de memória, que é perigoso, né? As duas posições ali, a posição que ocupa o índice 3 e o índice 4 em APC, que é o T e o E no finalzinho de teste, eu fui por conta de próprio risco. Isso pode dar um monte de problemas, né? Então, um jeito de você se resguardar aqui é quando passar essa distância de Hamming aqui, você passar a menor entre as duas aqui. O menor entre o tamanho de A e o tamanho de B. Porque pelo menos a comparação sempre é segura, porque você vai estar sempre olhando índices que são válidos em ambas, né? Aí isso é uma maneira de fazer. Você fala, mas meu usuário tem que saber isso? O que você pode fazer é o seguinte. Aqui, ó, dentro da função, você pode até desconsiderar o tamanho aqui de antemão. Vamos fazer uma versão dessa função mais inteligente, que ela pega duas strings não necessariamente de mesmo tamanho. Bem, eu só posso navegar em índices válidos. Então eu vou chamar aqui o n do menor entre o tamanho de A e B. Deixa eu pegar aqui, para não calcular duas vezes, tamanho de A, strlen de A, sb, tamanho de B. Legal. E agora eu vou precisar de duas novas variáveis. O n, para mim, vai ser o menor entre ambos. O menor entre SA e SB. E o m vai ser o maior entre ambos. SA e SB. O que eu vou usar para esses dois mínimos? Infelizmente, olha, eu vou compilar e vai dar errado. O C, ao contrário de C++, não tem as funções mínimo e máximo já implementadas. Não seja por isso. Como é que eu calculo o menor entre dois inteiros x e y? Eu posso usar o operador ternário. X é menor que y, então é o próprio x, caso contrário é o y. E vou implementar o máximo também entre dois inteiros. O x é maior que y, então ele é o máximo, senão o máximo será o y. Essas funções, claro, retornam o número se ele for igual ao outro, vai vir uma cópia dele, né? Para que eu quero o mínimo? Eu quero usar o mínimo no for, porque quando eu usar A índice I e B índice I, eu tenho que ter certeza que eu não estou invadindo memória. Então aqui, entre os caracteres que eles têm em comum, no caso APC e teste, os três primeiros, eu uso a rotina que eu estava usando antes. E os dois últimos que teste tem e APC não tem? Bem, eles são diferença, né? Afinal, teste tem e APC não tem. Então esses que excederam, que vai ser justamente a diferença entre o maior tamanho e o menor tamanho, isso também entra como diferença. Então a diferença entre APC e teste seria 5, porque eu tenho as três diferenças dos três primeiros, mais os dois que APC tem e teste não tem. E agora isso funciona sem invadir memória em qualquer caso. Então imagina aqui, por exemplo, abacaxi, que a gente já fez o teste, caxi, e abacates, porque agora o número não bate mais. Então o que vai acontecer? Eu vou ter as duas diferenças entre o x e o y, o t e o e, e a diferença do s. E isso agora vale num sentido e vale no outro, e não há
invasão de memória mais. Então isso é uma versão aqui um pouco mais inteligente da função, onde a gente tomou a responsabilidade de comparar adequadamente as strings e o usuário me passa elas, aí tendo tamanho igual ou não, e se não tiver tamanho igual, todos os caracteres que tem na maior que não tem na menor, eu já estou considerando de antemão como diferenças. Tá certo? Só para finalizar, a gente ainda pode fazer uma versão interessante dessa rime distance atribuindo pesos, né? Olha, se a distância entra em caracteres que eles têm em comum, a distância tem peso 1, caracteres que eles não têm tem peso 2 ou o contrário. Aqui eu estou botando o mesmo peso, ou seja, diferença porque eles estão na mesma posição, mas são diferentes, ou que nem tem o equivalente para comparar. Mas essa aqui, pelo menos agora, a gente não tem problema mais de invadir memória, porque a gente só compara nas duas caracteres que eu tenho certeza que estão em ambas, tá certo? Quem foi que tinha me perguntado foi o João Pedro, né, que perguntou isso? Foi, né? Tranquilo, João? Deu para acompanhar aí essa explicação? Maravilha. Temos uma participação no chat do... Tem vários aqui. Aqui o string abacate foi... Eu não entendi porque ele achou uma sacanagem usar o abacate. É porque abacate a gente usa para fazer essas comparações que tem um prefixo bem grande, né? Comum. Tem um spoiler da lista 5, eu confesso que não lembro. Vou dar uma olhada depois. O Luiz está gostando aqui da exposição. O Vitor está dizendo que para pegar o min e o max dentro de um vetor, dá sim, o Vitor. Imagina que eu quero pegar uma versão de min max, que no C++ tem até um nome chamado min element, né? Tem essa função no C++. E eu vou receber aqui vou ver quantos caracteres tem, e um vetor de inteiros, por exemplo. Imagina que eu tenho um vetor de n inteiros, eu quero saber o menor elemento dentre eles. O que eu faço? A minha resposta, o meu elemento m, a princípio, é o x0, tá certo? Porque o menor elemento de um vetor é um dos elementos do vetor. E agora eu vou olhar todos os demais. Veja que eu vou começar agora no 1, não mais no 0. E vou fazer o seguinte, a cada etapa aqui, o menor elemento vai ser o menor dentre o que eu já vi até o momento e o elemento xi. Tá certo? Então isso é um jeito de a gente usar aquelas funções ali para o contexto agora maior de um vetor. Deixa eu chamar aqui na main. Deixa eu comentar aqui essa parte para poder começar um novo bloco. Esse é o bloco 1. E para aproveitar aqui a participação do colega, imagine que eu tenho aqui um vetor de inteiros, que eu vou passar aqui o menos 1, 10, 5, 7, 20, menos 2 e 13. Quantos inteiros tem aí? 3, 7 inteiros. Então, a gente vai ser o menor elemento do vetor xs, que tem 7 elementos. Então você pode até interpretar, fala que essa função te dá o menor elemento em xs dentre os 7 primeiros, né? Então m vai ser igual a 5d. E vamos ver aqui se está tudo em ordem, se vai compilar. Compilou, executou, o menor elemento é o menos 2, tá certo? De fato está aqui, é o menos 2, o menor elemento entre esses 7 aqui que eu listei. Tá certo? Então essa é a resposta para o Vitor Hugo. O Gabriel está falando que algumas das coisas que eu estou falando aqui seriam úteis em listas anteriores. À medida que vocês descobrirem mais funções, mais algoritmos, esse é o processo que eu tinha citado agora há pouco, né? Você vai ficando mais experiente, você vai escrevendo menos e de forma mais correta, né? Isso é bem interessante. Então, quanto mais recursos você tiver conhecimento, é como a língua portuguesa, né? Se você conhece mais verbos, você conhece mais substantivos, você consegue escrever passando melhor a informação e às vezes redigindo menos palavras também. Então é isso aí. Vamos seguir adiante. Eu quero mostrar um outro algoritmo para vocês ainda que não tem na padrão, porque esse aqui talvez até tenha na lista, porque ele é muito comum entre os programas que envolvem strings, né? Para você fazer exemplo. Isso aqui é que nem Fibonacci para vetor, é o código e verifica se uma string é palíndromo ou não. A gente sabe que uma string é um palíndromo quando você consegue ler ela de frente para trás e de trás para frente e o resultado é o mesmo. Então, aqui, por exemplo, nos exemplos de palíndromo, palavras que são lidas nos dois sentidos. Por exemplo, Mussum, se você ler ela de trás para frente ou de trás para frente, Mirim é outra palavra que você pode ler nos dois sentidos. Você pode pensar de trás para frente dá menino do mesmo jeito. A aba também de um chapéu, também trás para frente, frente para trás. Lembrando que um único caractere, o X, é palíndromo, porque você pode ler qualquer palavra que tem um único caractere é considerado palíndromo também. Então a ideia é você conseguir diferenciar os palíndromos. Já, por exemplo, casa não é palíndromo, porque se você ler nesse sentido da casa, aqui dá azak, né? Já não dá, já dá outra coisa. Então os palíndromos são
palavras que nos dois sentidos você lê e o significado é exatamente o mesmo. Então, como é que a gente identifica se uma palavra é palíndromo? Essa é uma função que é um predicado, é uma função de decisão, né? Ela vai te retornar sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Eu quero saber se a palavra tem a qualidade de ser um string. Então, é de fato um predicado, eu posso botar o nome dessa função esse palíndromo para ficar conforme a P e do C, né? Então, passo aqui uma string. A string S, eu quero saber se ela é palíndromo ou não. Então, aqui dentro eu capturo o tamanho dela por meio da strlen. E vou passar agora, como é que eu verifico se uma string é palíndromo? Alguém teria uma ideia para me fazer essa rotina? Como é que eu sei que uma string pode ser lida de frente para trás e de trás para frente? Naturalmente tem que olhar para os caracteres. Eu tenho que olhar para cada caractere dessa string em algum momento. Então eu faço aquele laço que já fiz aqui algumas vezes hoje, que passa do primeiro até o último caractere da string da esquerda para a direita, um de cada vez. Então o que eu vou fazer? O Pedro até me sugeriu fazer um for de trás para frente, né? Você quer ler um número de trás para frente, você tem uma rotina para fazer isso. Se você tem um número e quer ler ao contrário, você pode usar uma rotina chamada reverse, né? Que a gente faz justamente isso, né? Escreve ele ao contrário. Mas no caso especial de número, se você vir tirando o resto da divisão e dividindo por 10, você acaba lendo ele ao contrário. Tem que tomar cuidado só para saber se você quer preservar ou não o zero à esquerda. Se usar a esquerda, é melhor usar o reverse, que preserva todos os dígitos. Se você não precisar preservar o dígito, aí você faz isso. Extrai o dígito, divide por 10. Extrai o dígito, divide por 10, porque você vai pegando sempre da unidade, em sentido da unidade para os milhares, né? Aí você pega ele ao contrário. A Aliciane me deu uma boa dica aqui para fazer a de palíndromo, mas eu vou comparar o primeiro elemento com o último. Para você escrever essa expressão em termos de i, você tem que começar pensando quem que ocuparia o primeiro índice? Seria o índice 0, não é? O i começa em 0, então aqui é o índice 0. Eu tenho que comparar o SI com quem? Com o último, e o último é o n-1. Só que o i é 0, eu posso subtrair o i aqui, n-1 menos i. Aí o segundo com o penúltimo, que é a segunda dica da colega, seria o S1. O S1 tem que ser com n menos 1 menos 1, que é o n menos 2. Então, essa comparação que eu estou fazendo aqui, ó, aqui do lado esquerdo eu venho com os caracteres que vêm da esquerda, e aqui é os que vêm da direita. Então, toda vez que eu dou um passo a mais aqui nessa direção, ó, quando eu incremento o i, eu decremento 1 do final. Então, eu penso entre o 0 e o n menos 1, eu dou um passo para a direita vindo da esquerda, e da direita eu dou um passo para a esquerda, aí eles vão se comparando aí mutuamente. E aqui é o seguinte, para saber se ele é um palíndromo, ele tem que ter que essa comparação é sempre verdadeira. Então, o que vai acontecer? Se alguma dessas comparações não for verdadeira, eu retorno falso imediatamente. Falo, olha, teve um par aí que não bateu, e só será palíndromo se eu passar por esse lado, por esse laço, perdão, e todas as comparações forem verdadeiras. Então, veja aqui que eu estou usando a estratégia de encerrar o mais cedo possível. Quando é que eu tenho certeza que ele não é palíndromo? Quando eu achar um par de caracteres correspondentes que não estão batendo. Se eu achei, isso eu já sei que não é palíndromo. Isso parece muito com aquela rotina de primos. Olha, eu já sei que qualquer número menor que 2 não é primo, então já encerro a rotina imediatamente. Eu sei que qualquer número par que não é 2 também não é primo, já encerro imediatamente. Então a lógica aqui é a mesma. Eu já sei que esse par não bateu, não pode ser mais palíndromo, e só será palíndromo, será verdadeiro, lembra que verdadeiro é 1, se todos eles baterem. Vamos pegar e escrever uma rotina aqui para testar isso agora. Então vamos pegar as strings A e B de novo, vamos ler ela aqui da entrada e fazer vários ensaios aí para saber se é palíndromo ou não. Então, vou fazer o scanf aqui do A e do B. Veja vocês que eu estou fazendo vários scans com strings para vocês acostumarem com a sintaxe. E, na verdade, eu quero pegar uma string só, né, para saber se ela é palíndromo, eu preciso de uma só. Só do A. E vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir duas coisas, pessoal. Ó. A string A é palíndromo? Essa é uma pergunta. E a resposta, vamos pensar no bom português, a resposta é sim e não. Não é 0 e 1. O que eu vou fazer? S vem da própria string A. A função é palíndromo vai me retornar um booleano, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Só que eu quero imprimir verdadeiro ou falso. Então olha o que eu vou fazer que é bem legal aqui para vocês acostumarem. Se essa função retornar 1, é verdadeiro. Então vou usar o operador ternário para retornar a string sim. Caso contrário, se ele retornou falso, eu retorno a string não. Então veja que dentro do segundo parâmetro da printf, eu posso usar o operador ternário para escolher qual é o texto que eu quero completar minha mensagem. Então eu marco aqui como string, ó, vai entrar um texto aqui para completar minha mensagem. Ora vai entrar sim, ora vai entrar não.
depende do retorno da função é palíndromo, tá certo? Vocês vão ver como é que vai ficar o retorno dessa função agora. Tem um colega com a mão levantada, na verdade dois, eu só vou compilar e executar aqui e eu já passo a palavra para vocês. Então vamos compilar aqui a função que eu acabei de escrever e vamos fazer alguns testes. Primeiro, com a string mussum, que eu mostrei para vocês. Mussum é palíndromo? Eu escrevi aqui. Falei de português, escrevi aqui em inglês, né? Muito bem. Mussum é palíndromo. Mirim também, que a gente acabou de ver, é palíndromo. Se eu passar só a letra X, é palíndromo. E se eu passar a string casa, não é palíndromo. Tá bem? Vamos passar para os colegas ali que estão com a mão levantada. O primeiro é o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. O que acontece, o Gabriel? Quando a gente faz... Eu poderia ter feito toda a rotina é palíndromo dentro da main. Mas quando eu separo ela em uma função à parte, começa ali na linha 4 e termina na 13, eu ganho dois aspectos importantes do meu código. O primeiro deles é que a tarefa de verificar se é palíndromo ou não, ela está destacada do processo de leitura e escrita da saída. Então eu tenho o meu problema aqui de determinar se o string é palíndromo muito bem dividido em duas etapas. Dentro da main, minha preocupação é interagir com o usuário. Capturar qual string que ele quer que eu avalie e em seguida dar para ele alguma informação adequada a respeito do que ele me informou. Então o problema de leitura escrita é centrado na main. O cálculo em si, se a string é ou não é palíndromo, ficou delegada para essa função. Isso me permite, como eu vou mostrar a partir de sexta-feira, falar, olha, essa função está bem implementada, está bem testada, funciona direitinho, vou guardar ela à parte e posso usar ela em outros projetos e outros códigos, porque essa tarefa de resolver se é palíndromo ou não já está resolvida. Não preciso fazer isso várias vezes, todas as vezes que eu precisar resolver que é palíndromo, tornar e escrever essa mesma função. Então eu posso reutilizar esse código em outros projetos, ou imagine que se eu quisesse verificar isso, eu fizesse aqui um laço. Vamos fazer que é um programa interativo, o Gabriel, que eu tivesse aqui, ele ficasse num laço infinito. Então, enquanto verdadeiro, enquanto 1, vai ficar no laço infinito. Eu leio uma palavra e ele me retorna se ela é palíndromo. Então eu consegui fazer essa modificação aqui com uma certa facilidade. E agora vai ficar aqui, ó. Eu digito as palavras, ele me retorna que é palíndromo. E vai ficar aqui a vida toda. Enquanto eu quiser usar aqui, eu vou usando. Para encerrar, Ctrl C. Se eu tivesse trazido essa rotina aqui para dentro da main, eu teria todo esse código aqui no meio, sujando de certa forma o que está acontecendo, né? Eu teria o código que verifica parâmetro dentro desse processo, desse laço aqui, que é de novo a interação com o usuário. Eu modifiquei foi como a interação com o usuário é feita. Então eu modifiquei em um ponto só, no ponto da main. Se eu trago isso para cá, essa vantagem de abortar imediatamente o código, eu perco ela, porque agora eu não tenho mais como encerrar. Se eu uso o retorno lá, eu teria... Olha só, se eu trago essa rotina para cá e faço essa verificação aqui no meio, eu não chego mais na mensagem porque os retornos encerrariam a main. Então, para me ter esse código, se ele é palíndromo ou não, aí eu teria que tirar essa função daqui. Deixa eu até comentar, porque depois eu vou restaurar de novo. Eu teria que tirar a função daqui e teria que ter um OK aqui, que é o booleano, que seria o meu retorno. Teria que declarar esse OK aqui, de antemão. E a princípio eu teria que tornar esse OK em 1. E se desse errado aqui, eu falo, bem, então não está mais OK, aí meu laço se modificaria para isso aqui, ó. OK igual a 0. E para terminar o laço, botar um break. Então veja como é que fica um pouco diferente. Funciona da mesma maneira? Funciona. Mas eu já não tenho mais o reuso da rotina. Agora está misturado leitura com processamento. Então isso me atrapalha até na minha organização mental. Quando eu estou fazendo um problema lá agora que você sabe declarar funções, eu estou fazendo um problema da lista ou na prova, se eu separo a leitura do algoritmo em si, já me dá mais clareza. Fala, bem, eu estou lendo corretamente, agora eu posso me preocupar só com o algoritmo. Agora está tudo misturado aqui. Aí tem gente que ainda começa, bota umas impressões aqui no meio, aí vira impressão misturado com o algoritmo. Se você tiver cometido algum erro, aí se você mexer no algoritmo, você pode estar mexendo na impressão. E se você mexer adicionando impressões, você está mexendo, de certa forma, no algoritmo também. Então, se a gente separa mentalmente um problema em subproblemas, então tem dois problemas aqui. Capturar uma string do usuário, primeiro problema. Segundo problema, identificar ela como palíndromo ou não. Terceiro problema, dizer para o usuário se ela é ou não é. Então a melhor separação aqui, ó, e fazer isso aí enquanto o usuário tiver vontade. Talvez a melhor separação possível para esse código seja essa daqui, ó, Gabriel. Porque eu tenho três problemas. Primeiro, a captura da string aqui na linha 21. O que o usuário quer me informar de string para ser avaliada?
Segunda etapa, determinar se ela é palíndromo ou não. E a partir do resultado dessa verificação, produzir uma saída adequada para o usuário. Então são 3 problemas que se eu tiver com problema ou na identificação, ou na leitura, ou na formatação da saída, eu mexo num ponto só. Tá tudo muito bem organizado. Aqui está um pouco melhor ainda porque eu tinha misturado a saída com o processamento ali com a chamada da função, né? Mas agora a coisa está toda muito bem organizada. Veja que essa rotina aqui funciona para números também, né? Porque o número, a versão string, né? Ó, esse número aqui, 321, ele é um palíndromo, tá certo? E para encerrar o laço infinito eu posso apertar o Ctrl C. Quem viu ali eu encerrando o laço infinito, eu usei o Ctrl C, tá bem? Então é isso. Deu para entender mais ou menos a ideia, Gabriel? Porque eu estou fazendo essa separação e a gente vai fazer ela cada vez mais, usando cada vez mais funções, inclusive separando em arquivos, para ficar muito bem claro o que cada coisa quer dizer. Tá bem? Vamos para uma nova participação agora do André João, a primeira participação. Bom dia, André, pode falar? Tô sim, André, pode falar, obrigado. Oi, perdão, a lista 3? Sim, isso, 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 tá. Posta ele para mim aqui no chat, por favor, que eu dou uma olhada nele agora, tá, André? Você tem a cópia dele aí, fácil? Me posta? Ah, pois eu não vou lembrar de cabeça também não, vou ficar te devendo um número, viu, André? Tá tranquilo. Localiza aí o código e me manda aqui no chat, que a gente olha ele agora. Enquanto você está localizando, eu já vejo aqui com o João Pedro qual é a dúvida dele. E quando você voltar com o código, a gente resolve a sua. Oi, João Pedro, pode falar. Não, de forma alguma. Isso aqui é entra naquela história dos estilos que a gente estava conversando antes, né? Esse aqui é o snake case, né? Que você separa as palavras com underline. Tem esse aqui que você pode botar tudo junto. E tem o camel case, né? Que você, a cada palavra você começa com a primeira minúscula, mas todas as demais você bota maiúscula para diferenciar, que isso é muito comum no Java, por exemplo. Tá certo? Você só tem que manter uma consistência no seu código, né? Então eu venho já com o hábito de separá-las por underline, eu particularmente gosto dessa formatação, mas se você estiver mais familiarizado com o camel case, por exemplo, você pode chamar essa função assim. É palíndromo aqui com P maiúscula e na chamada lá você substitui também. Opa. Perfeito, né? Isso, exatamente. Exatamente. Se você fizesse aqui em Java, primeiro que ele não tem o ternário, mas se tivesse, ele daria erro de compilação, porque o Java não permite essa conversão automática entre inteiros e booleanos, tá? Esse... Exatamente. É isso mesmo. Maravilha. Obrigado, João Pedro, pela participação. Apitou o chat aqui, acho que é o código do André, é isso mesmo. Deixa eu copiar o código aqui para a gente poder avaliar rapidamente o que aconteceu com o código do colega aqui. Espera aí, o Teams estava travado agora, ele me retornou. Eu acho que vai dar errado aqui uma coisa, eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo. Aí já vou aproveitar e reforçar uma coisa que eu tinha dito antes. Quer ver? Deixa eu abrir um novo arquivo chamado andré.c. Até que veio mais ou menos aqui. De vez em quando eu pego a formatação do Teams e vem tudo bagunçado aqui, né? Então a função aqui do André, que é primo, ele fez uma função à parte, legal. Vamos primeiro dar uma olhada na main, porque a coisa acontece na main, né? É sempre bom, pessoal, dar um tab, né, de espaço entre o início de um bloco e as informações que seguem o bloco. Isso aqui é chamado de indentação para te acompanhar o que está acontecendo. Eu tenho a função NLP, que ele leu aqui, né? O KD2 o André está usando para fazer o laço. No C mais moderno, André, você pode fazer a declaração do KD2 aqui se você usar ele só dentro do bloco, tá? Não precisa fazer lá em cima. Mas deixar lá também não está errado. Aqui, ele lê a variável y. Aí, se o primo y é igual a 1, ele está imprimindo a mensagem é primo. Caso contrário, se for 0, ele não é primo. Então, o que temos aqui é um laço que vai ser executado NPL vezes. Para cada execução, eu capturo um número e determino se ele é primo ou não por meio dessas mensagens, né? Aqui, André, você poderia também fazer o seguinte, ó. A mesma coisa que eu acabei de falar aqui com o colega, porque você converte automaticamente 1 para verdadeiro e 0 para falso, tá? E como o else
vai cobrir os casos que o if não cobriu. Se ele chegou aqui é porque de fato ele não é primo. Então você poderia ter simplificado seu código para essa redação aqui, tá? Não estava errado, mas só para aproveitar aqui para a gente passar algumas dicas, né? Então, certamente o problema está aqui na função, porque lá embaixo está tudo certo. Então, temos aqui o primo que vai ser avaliado é o NP e tem uma variável temporária chamada NP. O LP aqui é a variável que você está usando para pegar a raiz quadrada do primo. Se o número é menor que 2, o André está retornando 0 diretamente. Está correto, porque nenhum número menor que 2 é primo. Legal. Chegou aqui, ele vai avaliar. Se for 2, é primo, tá ok. E se o número é par e não era o 2, se só vai chegar nesse if se não tiver saído lá no 2, também é primo. Tudo até aqui está ok. Agora o meu laço vai do KD igual a 3, KD menor igual, que é a raiz quadrada de LP, e ele vai incrementando o KD de 2 em 2. Aqui você poderia também fazer o seguinte, KD é igual a KD mais 2, pode ser simplificado assim, o KD mais igual a 2. Se eu tenho um resto da divisão igual a 0 entre o NP, que é o número que está sendo verificado, e o KD, que é um candidato a divisor, então o número não é primo, resultado não é 1. Essa rotina está correta, André? Eu vou te dizer onde é que você está errando, que é muito sutil de novo, sutilezas do C. Quando você faz a extração da raiz quadrada de NP, a depender do número, imagine que você dá o azar que a raiz quadrada do número vai ser 24.9997. Quando você converte 24.9997 para inteiro, porque você está atribuindo para uma variável inteira o resultado que é em ponto flutuante, o que acontece? Ele não vai chegar no 25. E às vezes o 25 era justamente o número. Quando o número é um quadrado perfeito, a raiz quadrada dele divide o número. Aí você não testou o 25 e dá errado. Então, para você evitar dor de cabeça com variável em ponto flutuante, é melhor que, ao invés que você compare o KD com a raiz quadrada de n, você compare o quadrado de KD com o próprio n. A comparação é a mesma. Deixa eu escrever aqui no papel para você entender o que eu estou falando. Essa comparação, se o x é menor ou igual que a raiz quadrada de n, essa comparação é equivalente a comparar x, eu uso notação matemática mesmo, x ao quadrado menor ou igual que n, tá certo? As duas são matematicamente equivalentes, mas essa aqui, necessariamente você vai ter que recorrer a ponto flutuante por causa dessa raiz quadrada. E essa de baixo dá para fazer tudo só com int. Aí você não tem problema de erro de precisão. Então, se você trocar só isso que eu fiz aqui agora, todas as outras alterações que eu fiz são só sugestões, mas essa aqui em particular, trocar KD ao quadrado menor ou igual que NP, aí ele vai te dar o resultado correto, tá certo? Porque aí você evita o erro com a extração da raiz quadrada. Oi, André, pode falar. Só por isso. Não acontece. E como eu falei, isso é importante, André. Eu vou reforçar, eu já falei antes, e até agora, com certeza, no seu caso, que você errou aí, vai ficar marcado para você e para os colegas que não tiveram problema ainda, você vai ter cedo ou tarde é esse. Tendo possibilidade de evitar o uso de variável em ponto flutuante, evite. Porque vai sempre introduzir um erro e esse erro cedo ou tarde pega a gente pelo pé, tá certo? E ele é invisível. Como você vê, o código do André, em termos de lógica, estava perfeito. Verificava todos os casos, olhava a rotina corretamente. Mas aqui um problema de nuance de ponto flutuante estava levando um erro que, de fato, por isso os colegas não identificaram, né? Porque é um erro difícil de ver. Porque a expressão está correta, mas a comparação envolvendo ponto flutuante sempre é muito sensível. Ela pode dar um erro aí lá numa milésima casa decimal, você não está vendo, passa batida e é muito difícil de pegar. Então, tendo essa possibilidade, como é o caso aqui, troca para a aritmética inteira, tá bem? Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, André, pela participação também. Eu tenho mais dois aqui para lidar com anagramas, mas a gente faz isso logo no comecinho da quarta-feira. E na quarta eu vou começar com vocês o último conteúdo que temos antes da prova, que são rotinas de ordenação. Foi até bom o anagrama ficar para a aula que vem, porque quando a gente for resolver o problema de anagrama que eu vou trazer para vocês, a ordenação é um mecanismo para a gente resolver esse problema, que vai motivar aí a gente discutir 3 algoritmos de ordenação que a gente pode fazer usando vetores e os conhecimentos que temos hoje, tá bem? Muito obrigado a todos pela participação. Quarta-feira a gente dá prosseguimento. Só o último recado, temos as listas de exercício, a 1, a 2 e a 3 já venceram o prazo, vencia ontem a lista de número 3, mas temos aberto também duas listas, a 4 e a 5, para vocês continuarem trabalhando. Eu vou divulgar para vocês aqui mais tarde a lista atualizada com as notas das listas 2 e 3. A primeira divulgação que eu fiz só tinha a lista número 1, agora tem a 2 e a 3, tá bem? Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde e até quarta-feira. Tchau, Gabriel, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, obrigado, até quarta. Tchau, pessoal, muito obrigado.